Oi, eu sou Tainá. Eu sou a Marina. E hoje estamos aqui para fazer mais uma Salada de frutas. E hoje estamos aqui com elas, que provaram que toda loira tem sua morena. Elas que são paridenses maravilhosas. Tem 3 amores em comum, que é a Olivia, gatos e polidense. Então, muito bem-vindas, muito obrigada por toparem o convite, Laís e Mari. Se apresentem um pouquinho mais. Quem são vocês? O que vocês fazem? Então, né, eu sou a Laís, Laís Ticiane, para ser mais exata, porque meus pais colocaram um nome composto, né? Eles decidiram. Eu tenho 30 anos, fiz recentemente 30 anos. E recentemente estou em um desafio, que é por isso que nós estamos aqui provavelmente, para compartilhar com vocês. Sou uma pessoa bem falante, então vou, acho que, convidar aqui para não falar muito. Pode falar. E eu sou parnanguara, gente. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas Não. nós somos conhecidos como bagres. Eu sou do litoral de Paraná. E como todo bom paranaense, a gente migra, né? Então paramos aqui em Santa Catarina. E foi onde conheci minha loira do Tchan, a minha morena. E é isso, eu acho. À medida que vai passando, A gente vai descobrindo. Vai descobrindo mais descobrindo. coisas. Sim. Eu sou a Mariana Mari, por favor, Mariana, só minha mãe não tá brava. Né? Eu tenho 33 anos, sou de Porto Alegre, gaúcha, morando em Floripa, sim. Assim como todo gaúcho, né, que eu sou de morar aqui. Eu. Sou do gaúcho, amor, é fato. Todo mundo tá aqui já. Sou casada, tenho uma filhinha, coisa mais linda do mundo, É de mesmo. 2 anos. Sou professora de poli, agora empreendedora também, né, no nosso estúdio. E, olha, acho que é isso, assim, né, de primeira. A gente vai descobrir também. Vai cavocando aos pouquinhos. Mais coisas por aí. Então, assim, já que eu sou a pessoa que menos conhece vocês daqui da sala, né? Quero começar perguntando 2 coisas sobre o estúdio de polidense de vocês. Que por que o nome é Aya? Né? Quero entender um pouquinho, porque já gostei dessa parte que parece ser um pouco mais mística, assim, né? Com esse nome. E também como que vocês se conheceram e chegaram nessa conclusão de abrir um estúdio em conjunto, né? Já que vocês vieram de lugares bem diferentes, então com certeza vocês se conheceram mais recentemente, assim, né? Sim, acho que tem que 1 ano e meio. Ai, muito Não recente. lembro. 1 ano e meio. Um pouquinho por mais, talvez, né? Que legal. Faz 1 ano e meio que tu faz. Faz 1 ano e meio, mais ou Então menos. foi mais ou menos o mesmo período que Quase 2 anos. que elas começaram. Eu sou professora de poli, né? E a Laís começou a fazer aula comigo, assim como a Thay. E foi bem pertinho, assim, as duas começaram a fazer. Então foi aí que a gente se conheceu. Ali da sala de aula virou uma amizade, né? Afinidade e tal. Então a gente começou a conviver cada vez mais. E a questão do estúdio, eu acho que nunca foi minha pretensão ter um negócio, no caso, um estúdio de poli, realmente não era. Mas de uns tempos pra cá surgiu uma vontade de fazer alguma coisa diferente, né? De botar a minha cara nas coisas, mas empreender é complicado, né? Dá medo. E aí um dia a gente trocando, falando sobre isso, a gente só comentou, eu comentei com ela sobre isso, que eu tinha medo, mas que meu marido falava, não, mas vai, acho que vai dar certo, né? E aí, enfim, passou o dia, no outro dia a gente tava indo treinar juntas, e aí eu falei pra ela, amiga, e se a gente abrisse junto? E ela, eu não acredito, eu pensei a mesma coisa. E aí foi que legal. assim, né? E aí nisso a gente começou a conversar, claro, ainda foi maturando a ideia, né? Não foi tão de repente, assim. Começamos a procurar e aí deslanchou, assim, sabe? E a gente é muito diferente, muito, mas em algumas coisas, principalmente em relação ao poli, a gente tem ideias muito parecidas. Então, tudo que a gente falava, ia fechando. Que bom. Fechando. Falava, eu pensei isso, nossa, isso também, e complementava. Então, tudo fechou muito certinho, assim. E acho que aí deu mais coragem também de ir, né? Sim. Inclusive, a gente conversou bastante, assim, né? Antes. No início,
E eu brinco assim porque, como a Mari falou, a gente é bem diferente. Aham. E aí foi engraçado porque os gostos foram meio que se encontrando assim aos poucos, até Sim. pelas cores. Aí ela Aham. trouxe assim um dia, a Mari é toda cheia, gente, vocês vão saber, ela é toda cheia da identidade visual, ela manja dessas coisas, eu não. Inclusive, A Mari é a Mari da são as Maris. É. A Mari que, ó, o Instagram, assim, é o filho dela, porque é ela que gosta. Ela gosta E aí- do marketing. Sim, e a gata entende, né? E ela trouxe, amiga, eu pensei nessas cores e tal. Eu falei, eu amei. É isso? Eu gosto, tipo... Pode fazer. É isso, sabe? E várias Sim. coisas, assim, principalmente sobre... A gente acho que vai entrar nesse assunto ainda, mas Aham. Pode falar. Não, Eles pode ir falando, pode ir falando. a gente tem uma missão, né? Que nossa ali no AIA. Já vamos falar sobre o nome, inclusive. Tá. Que é, principalmente, ter um ambiente acolhedor para nós mulheres, Uhum. principalmente. Na verdade, para todos que amam o poli, né? Sim, Mas é que geralmente acaba que, como nós, de mulheres Mais para um mulheres, pouquinho. sim. Então, a gente tem essa missão, assim, de acolher as pessoas, de ter um ambiente acolhedor e ter mais do que só um lugar para dançar ou para Sim. praticar poli, né? Então, a gente conversou sobre essas coisas no início e a gente foi, nossa, é isso. Que É legal. sobre isso. Eu acho, ano passado, a gente... Existe um festival de pole dance bem grande lá em Porto Alegre. Aham. E eu já dancei algumas vezes nesse festival. Sim. E aí, ano passado, eu tava dando aula pra elas, mais outras meninas, e eu falei, vamos ir se inscrever, vamos nesse festival? E elas, vamos. Nunca tinham se apresentado, nada. Olha, elas até tinham já uma vez, mas né, num evento pequeno, assim. Aham. Mas nunca num lugar grande, em outra cidade. Inclusive, né? a primeira que aceitou foi a Thay. Ah, sim, porque- porque elas super empolgadas. Óbvio. Vamos. E disso eu não tenho nem dúvidas. Que E foi aí assim. eram elas duas e mais 3 meninas. E aí, por causa de ensaio e tudo, a gente se encontrava com muita frequência, muita frequência. E a Sim. gente começou a construir uma amizade, mas também um grupo de apoio, assim. Sim. De todo mundo, assim, de chegar e falar dos problemas, né? De se acolher mesmo. Sim. E eu e a Laís, a gente queria muito trazer essa vibe, essa energia que aquele nosso grupinho, né, tinha pra dentro Pra do todo estúdio. mundo Exatamente, ali. pra todo Aham. mundo. Pra todo mundo se sentir acolhida como a gente se sentia, né, quando a gente ia marcar, fazer Sim. nossos ensaios e tal. Sim. Então essa sempre foi a nossa ideia principal, assim, em relação ao estúdio. E uma coisa bem legal é que meu primeiro dia foi fazer a aula, né? Primeiro dia no Experimental, pole, assim. que foi inclusive com a Mari. Aham. Cheguei lá bem assim, meu Deus do céu, será que isso aqui é pra mim, né? Bem Com fingindo medo. quem ela não era, né? Porque com certeza ela ficou quieta num canto. Tímida. Tímida. Super tímida. Quem vê, Bastante pensa. roupa. Isso é importante falar, né? Eu tô aprendendo a tirar depois. Mas cheguei tímida e tal. E daí a primeira aula, cara, eu me apaixonei pela forma como a Mari ensina, assim, sabe? E depois eu fui me apaixonando por esse meio mesmo. Sim, pelo E esporte ali. Pelo esporte, por essas relações que vocês estão falando que Sim. é a intenção de proporcionar no estúdio, né? Isso daí, inclusive, eu acho que foi me prendendo mais no início. Aí depois, claro, fui criando amor pelo corpo, porque no início a gente não sabe fazer muitas coisas, né? Sim. Então o acolhimento conta muito, porque até tu Tu começar não a se aprender... sentir insegura pra fazer as coisas, né? Exatamente. Porque no início parece impossível, né? Sim. Tipo assim, nunca que eu vou conseguir me manter nessa barra aqui. Aham. Aí depois tu vai vendo que... Até hoje É ela me possível. olha, quando eu falo, eu mostro do movimento pra ela me olha, fala assim, eu fazer isso aí? Daí ela vai lá e faz, É fácil. Não, fácil não. É possível, é é possível. possível. Até nessa conversa que vocês puxaram agora, me veio uma dúvida. Tu é professora, e daí tu entrou como na sociedade? Só, né? Como parte ali da sociedade, ou tu também dá aulas agora e faz parte desse processo? A parte, assim, do iniciante ali, no coreográfico, eu até me arrisco às vezes, né? Sou uma boa professora. Sim. É algo que eu consigo já dominar um pouco, então passar para as alunas. Mas a parte, principalmente do artístico, que é um pouco mais técnica, aí é só com a nossa prof mesmo. Tá. E são Aí- só vocês duas, só ou tem nós mais? duas. Tá.
E aí o início, na verdade, era isso, né? A Mari na parte toda de aulas, e principalmente na identidade visual, pelo amor de Deus. E eu ali ia ser a gata, ia fazer o administrativo, né? Só financeiro. Exato. Que é uma parte insuportável, convenhamos, olha. Responder pessoas. Meu Deus. Pessoas. Assim, ó, meus parabéns a todos os contadores, administradores, porque, nossa senhora, tu é administradora, assim, formada ou não? Tu Não, só tá... não. Ah, tá. Não, Agora porque não eu eu te sou- parabenizar também, porque olha, que parte insuportável que é essa de cuidar dessas áreas. Pelo amor de Deus, a Thay tá aí pra provar, né? Sempre Gente, tem começa uma a boa falar ideia. imposto de renda, eu já faço assim, eu não quero saber, meu Eu Deus. falei pra ela, ó, toda a parte administrativa é contigo, eu não quero saber, eu só vou dar aula. Né? Eu só quero receber no final do mês. É bem isso. Mas ela fala assim, mas ela também... Faz parte, a né? gente É faz que não tem muito como, junto. né? Não se Sim, envolver sim. ali. Não tem. Tem que E estar bem junto, isso. né? Sim. Principalmente no atendimento, né? Essas últimas Sim. semanas, ele foi meio corrido. Ela falou, amiga, eu vou... Me avisa que a gente, né? E daqui a pouco tava eu e ela atendendo. E ela até brincou, ela falou assim, eu fui ver, mas eu nem sei quem atendeu, porque a gente fala tão igual. O discurso, né? O discurso tem que estar alinhado. Quem né? disse o quê? Exatamente. Mas- E o nome, daí como é que vocês Voltando chegaram ao Aya. nessa conclusão? Então, a Thay comentou no início, né, na apresentação, que nós temos amores em comum. A Olivia, a filha da Mari, Sim. ela é uma bebê, assim, que se aproximou muito de mim. A gente tem uma conexão muito linda, assim. A Laís é a melhor amiga dela. Ai, que amor, meu Deus. E eu, assim, me apaixonei tanto por ela que, eu não sei, a nossa conexão é Sim. diferente. Eu nunca tive isso com nenhuma criança, assim, sabe? Então foi meio que isso, assim, e aí a gente brinca porque ela não pronunciava o nome dela, agora ela tá pronunciando. Agora ela fala. E ela chamava muito de Aia, e a Olivia, né? Ai, sim. E aí a gente acabou pesquisando nomes, a gente, né, Fez um brainstorm, Fez né? um brainstorm de Um nomes. milhão de nomes. surgiram vários e o Aia tava ali no meio, e a gente até pesquisou alguns significados de Aia, assim, ele tem várias origens, né, inclusive Sim. místicas até. E, enfim, foi o que mais trouxe, assim, Fez sobre sentido. força, feminilidade. Ai, que aham. legal. E pela nossa Sim, amiga, tinha né? que ser. Aia. Que no caso ela falava Aia, Sim. mas aí a gente pronuncia Aia, né? Porque Sim. é mais E bonitinho no pra fim, você. então, foi a Olivia que escolheu o Foi, nome. Foi a Olivia. Foi aí. Ela fala assim, o poidência da mamãe e da Ai, Lalá. meu Deus. Uhum, Ai, foi gente, isso. ela é perfeita. Aquele dia eu conheci ela. Ela é apaixonante, Meu né? Deus do céu, só de olhar pra ela já tem vontade de abraçar e levar pra Já casa. Ai, meu Deus. Já. Faço outro. Minha mãe não vai ver isso, senão ela vai me pedir neto. É bom poder devolver. É bom ter um momento final, Sim. poder devolver pra mãe ali. Sim. E é isso então do nome, essa parte do nome, mais sim, mística, tá? Chegaram nessa conclusão. E daí, como que vocês iniciaram no sim. Polidance daí? Assim, Então. como que tu falou, né, que já é mais antigamente ali por ser professora, mas mas também quero saber, né? Tá. Mas daí tu como Vamos é que começar pelo meu que surgiu é mais ali? curto. Então, Uma relação mais atual. mais atual. Eu comecei no pole ali perto do início, Uhum. né? Quando a Thay começou também. Cheguei lá, né? Toda tímida também. Queria fazer pole dance. Inclusive, foi o meu marido que me apoiou. Sim. Porque, agora até abrindo um parênteses aqui para as mulheres, né? Desse Brasil. É muito comum que a gente se prenda a uma rotina do marido, né? No início, assim, do casamento. E eu tava muito assim. Eu não tinha nenhum hobby só meu. A gente fazia coisas juntos, hobbies juntos, mas nada assim específico meu, sabe? Sim. E aí, enfim, acabou que não sei como surgiu exatamente, acho que alguém do trabalho fazia, lá em Joinville ainda, e aí ele falou, vai fazer polidense e tal, e eu falei, cara, tá aí uma coisa, acho que eu vou fazer polidense. Uhum. E eu sou muito assim, Sim. aí eu vou fazer, eu vou fazer então. Sim. Tanto que eu jogava Airsoft com meu marido. Uhum. Tipo, do nada, assim, também comecei a jogar Airsoft. Eu sou bem dessa, vamos. Sim. E aí comecei a fazer e me encontrei, assim, era algo pra eu chamar de meu, né? Uhum. E aí comecei a fazer aula com a Mari. Aí depois ainda troquei de professora, tive uma outra professora. E assim, elas me ensinaram, e é muito legal porque elas eram muito diferentes no estilo e eu aprendi um pouco de cada com as Sim, duas, sim. sabe? De pegada, assim, no pole. E, enfim, e aí acabou que a gente se apresentou lá naquele final de ano, a gente foi se aproximando cada vez mais. E eu tinha essa vontade de empreender.
Assim, não Sim. sei, gente, me bateu os 30 anos, Sim. me bateu vontade de ter alguma coisa. A virada dos 20. A virada ali, né? E aí me deu vontade de fazer alguma coisa e eu já tinha tentado outras coisas, né? A Thay sabe um pouco da minha história no passado ali, umas coisinhas que não deram certo. E aí eu com meu marido conversando e ele tinha pensado, olha só como foi engraçado, eu contei isso pra Mari já. Um dia antes de dormir, ele tinha pensado sobre essa possibilidade. De abrir um o estúdio de estúdio. pole. E aí, só que ele guardou pra ele. Uhum. E eu, no dia seguinte, de manhã, pensei nisso. Uhum. E a gente já tinha passado todo, né, o rolê ali da paixão do pole e tal. Eu já tava nessa Sim. pegada de querer empreender. Eu falei, cara, acho que vai ser isso. Uhum. Aí eu cheguei pra ele e falei, amor, e se a gente fizesse tal coisa? Se a gente, né, conversasse com a Mari e tal. Eu não sabia se ela tava disposta também, não, Sim. né? E aí ele falou isso. Sabe que eu pensei nisso ontem à noite? Aí eu falei, não acredito. Aí eu queria falar com ela já na mesma semana, ele não Sim. me deixou. Ele falou assim, não fala. Pensa bem, Pensa né? Vai bem. maturando a ideia. Daí eu falei, poxa, mas eu queria pelo menos saber se ela está aberta a isso, né? Porque a gente não tinha conversado nada sobre. É difícil segurar pra gente, É né? muito difícil. Nossa, quando eu sei, quando eu penso alguma coisa, eu quero sair contando pra todo mundo e assim, postar no Instagram, sabe? Gente, vou abrir uma empresa amanhã. Enfim, aí eu sei que acabou que eu não segurei uma semana, mas segurei uns dias, consegui. Sim. Fui forte, amigas. E aí eu falei pra ela, e foi quando a gente tava no Uber indo pro CrossFit, aí eu falei pra ela falou, então, eu pensei nisso. Eu falei, eu não acredito, então é isso. Ai, que coisa boa, né? Que daí dá um alívio de saber que tu não tá se fazendo isso. doida Sim, ali, vai né? que eu falasse com ela, você tá louca. Nada a ver. Aquela murchada, né? E tu trabalhava com outra coisa antes ou tu tava na Sim. busca de empreender só? Não, eu ainda sou CLT, Aham. trabalho, eu sou formada em sistemas de informação, assim, Sim. do nada, uma menina da TI, né? Aham. Do nada. Super parecidas áreas. Sim. E aí eu trabalho CLT ainda, na minha área, né? E aí o meu período é meio noturno, né? No caso, Sim. eu começo ali depois. O contraturno O é contraturno. tua nova empresa aí. Eu tô Tá, ali no AIA. tá, legal. E tu, Mari, como que foi? Vamos lá. História longa. Seu Vou tentar amor. resumir. Eu sou formada em moda, Uhum. trabalhei mais de 10 anos na área, trabalhava especificamente com calçado mesmo, criação de Sim. calçado e tal. E aí eu me mudei de cidade, eu sou de Porto Alegre, me mudei de cidade, fui para o interior do Rio Grande do Sul, Caxias, Sim. pra poder trabalhar, né? Tipo, pra ir pra uma outra empresa. Chegando lá, quando eu fui me mudar, eu já sempre fui meio louca na academia, assim. Dancei a vida inteira, desde os meus 5 Sim. anos até os 18, eu acho, dancei seguido, assim. Uhum. Então, o meu pré-requisito pra arranjar apartamento era, tem que ter uma academia perto. Sim. Né? Não tinha carro, tem que ter uma academia perto. Uhum. Olhei os apartamentos... Isso lá em Porto Alegre. Não, lá em Caxias já. Em Quando Caxias. quando eu fiz a mudança pra trabalhar nessa outra empresa. E aí, achei um apartamento, tinha uma academia, sei lá, uns 3 prédios depois. Perfeito, um lugar bem localizado, tem uma academia perto, é isso que eu quero, apartamento, né? Tudo que eu bom, preciso. Tudo que eu preciso, aí. Tava planejando a mudança, entrei no, não sei se era Instagram ou Facebook, acho que na época até Facebook, nem tinha tanto Instagram, isso era 2014. Ah, não Sim. tinha. Tinha o Instagram, mas não tinha aquela frequência de publicação Que nem tem hoje, né? Acho que era mais Facebook era mais Facebook. forte, né? Isso, exatamente. Aí eu entrei pra olhar a academia, né? Pra dar uma olhada, vou começar. E aí tinha um post deles falando, a partir do dia, sei lá, 10 de janeiro, era mais ou menos isso, aula de polidense. Olha, polidense? Nunca tinha pensado sobre a ideia. Sim. Tinha ouvido falar muito pouco, eu acho que tinha uma amiga do trabalho, que tinha uma amiga que fazia, mas era isso que eu sabia. E o que via em filmes, sei lá, né? Sim. Porque também não tinha... Bem não tinha tanto estereotipado, acesso, né? Super, não tinha acesso a nada, assim, né? Sim. E aí tá, não procurava também, né? Uhum. Fiz a tal da aula experimental lá, né? Me matriculei na academia, marquei a aula experimental e fiz. E de primeira me apaixonei muito, assim. É engraçado que esses dias eu tava olhando, eu tenho a primeira foto da aula, eu tava fazendo um elefantinho, uma puxada pra baixo, e eu postei no meu Instagram. E aí tava escrito assim a legenda, não largo mais. Hashtag não largo mais. Era tipo um negócio Realmente, assim, não sabe? largo. As palavras têm poder, né? E aí eu comecei a fazer, assim, despretensiosamente, fazia, acho que no início 2 vezes por semana, depois fazia 3 e tal, e nunca mais parei. Sim. Então, morei um tempo em Caxias, voltei pra Porto Alegre, fui pra outro estúdio lá em Porto Alegre,
fazendo e vim morar aqui também, continuei fazendo, assim. Sim. E eu comecei a dar aula em 2018, Já em aqui? Porto Alegre, em Porto Alegre. Dar aula de dança também, né, dava aula lá. Quando eu vim pra cá, eu procurei um estúdio também pra começar a fazer aulas, depois eu comecei a dar aula nesse estúdio também. E assim, o pole acabou tomando uma proporção muito grande na minha vida. Sim. Né? Eu engravidei, fazia pole, treinei até as 37 semanas, Legal. barrigão, assim, treinando pole. Deu 30 dias exatamente, minha médica me liberou, eu voltei. Então, assim, é uma paixão, assim, eu vivo e respiro pole 24 horas por dia mesmo agora, né? Até 2000 e... deixa eu ver. Ai, minha filha nasceu em 2022? 2022? Quando a minha filha nasceu, eu ainda trabalhava, de CLT também numa com empresa. moda daí. Com moda, tá. Trabalhava, aí entrei em licença maternidade, toda aquela coisa, na volta da licença maternidade eu já não voltei, no caso. Né? Aí não voltei, decidi, né, continuar só com pole, assim, e larguei aquela vida que eu já tava querendo Cansada. largar. Exatamente, mas aí, né, várias coisas vão dando um pouquinho de medo, porque, né, era uma carreira grande, Sim, uma largar empresa grande, tudo, né? a CLT, né, tudo isso. E aí acho que também a questão da minha filha me deu uma coragem, assim, de poder largar, ficar um pouco mais de tempo com ela, porque daí consegui organizar melhor os meus horários, né. Sim. E aí estou até hoje. Não legal. largo mais, Não larguei, largou né? mais. Não Não Sim. largou mais. Então, uma coisa que eu venho notando, não sei se vocês concordam comigo, né? Quando eu comecei no pole já era um pouco mais popularizado, mas provavelmente quando tu começou, que tu falou que era amiga de uma amiga que fazia, não era tão falado, né? Nada. E vem ganhando notoriedade, eu acho, nos últimos tempos, principalmente nos últimos 2, 3 anos, eu ouço mais falar de pole ali, quando a gente começou, né? E tem um movimento, é meio polêmico esse assunto, até tem gente que acha que discorda, né? Mas tem um movimento de higienização, digamos assim, do pole, né? Queria que você... Higienização, para quem não sabe do que a gente está falando, é que tem aquela linha de que tem gente que fala que o pole veio, né, do bordel, das prostitutas. Tem gente que fala que não, que veio do esporte, Sim. da China, né? Enfim, e daí tem essa tentativa de higienização do pole, de falar que não pode ser uma coisa sensual, que é uma coisa mais artística, fitness, enfim. Queria que vocês dessem, assim, a visão de vocês, o que vocês acham sobre. Então, quando eu comecei, realmente, assim, eu também não procurava nada sobre, talvez se procurasse achava mais coisas, né, YouTube, né, talvez, mas não se via muita coisa mesmo, pouco se sabia, assim, pelo menos, né, popular. Eu lembro que eu comecei o pole ali em 2015, janeiro, e aí no final do ano, não lembro se foi bem no final, mas no meio teve o Festival Gaúcho de Pole Dance, que já tem acho que 11 anos, ou 12, e eu fui. E daí minha professora na época falou, tem um festival que acontece lá, quem sabe, né, como teus pais moram lá e tal, vai. Aí eu convidei uma amiga, que era lá de Caxias comigo, e a gente foi. E eu lembro que eu fiquei encantada, porque eu não tinha noção nenhuma de todas as possibilidades do pole. Foi a primeira vez que eu vi uma galera dançando de salto. Eu fiquei, meu Deus, como que fica equilibrado em cima desse negócio aí? E aí lá teve apresentações. Eu ainda não consigo entender. Como vocês colocam eles com aquelas plataformas, eu fico, gente, não, é mentira aquilo, né? É uma montagem. Parecia surreal, assim. Não é possível. E aí lá eu vi a apresentação de uma galera mais acrobática, uma coisa mais esportiva, vi apresentações mais sensuais, vi a apresentação em dupla. Eu lembro que, assim, vários crush meus do pole, eu vi a primeira vez lá, assim. E aquilo abriu a minha cabeça muito para as possibilidades do pole, porque até então o que eu via era o que eu tinha em sala de aula ali, né? Sim. Que era o que minhas profs passavam e tal, que eram maravilhosas, assim, mas era muito pouco. E aí, a partir daí, acho que a minha cabeça foi abrindo também, e aos poucos foram aparecendo mais coisas. Mas eu acho que hoje a gente tem mais acesso a isso também por causa do Instagram, né? Hoje, assim, a gente fala de pole dance, vai abrir... A Marina não faz pole dance, ela vai abrir, vai começar a aparecer um monte de vídeo de pole dance pra ela. É só porque a gente tá falando sobre isso. Então, acaba tendo um alcance muito melhor patrocinado, tudo isso. Não tinha, né? A gente não era atingido com patrocinados antes. Agora a gente tem esse recurso pra enfiar a cabeça das pessoas pra pole dance. Né? Sim. Então, tem isso, com certeza. E sobre essa polêmica, realmente tem esses dois lados.
uma galera que fala que veio do Malacambe, né? Mas existem pesquisas bem concretas que mostram que o pole sim veio lá das dançarinas de bordel e tudo Elas isso. popularizaram, Exato, elas trouxeram isso, né? À tona, assim, né? Exatamente. Mas não, que não existisse de outra... Porque de alguém tem que ter saído, né? É, Se é uma prática tão Exato. elaborada, não é só uma mas, dança, né? O que assim, eu acho, acho que sim, que veio das dançarinas, veio dos bordéis, tem essa origem. Sim. Hoje o pole evoluiu muito, então acredito que vários outros esportes influenciaram o pole. A ginástica, o próprio Malacambe lá, movimentos. Sim. Tem Cara, muita coisa tem da movimento de ginástica, né? capoeira que pode se assemelhar em movimentos de pole. Então, sim. então, teve uma fusão de muitas coisas para transformar o pole no que ele é hoje. Né? Mas a origem dele, e, de novo, pesquisas comprovam, pessoas que pesquisam a área, mostram que sim, ele veio, né? Dos bordéis, enfim. E o que era a outra pergunta mesmo? Era só isso, sobre essa questão da higienização, né? É que assim, tentam tirar um pouco a questão da sensualidade, mas a intenção é tu que dá. Tu pode querer ir pro pole e ser super sensual, pode querer fazer 1000 acrobacias, tu pode querer misturar tudo. Eu amo misturar tudo, cara. Se eu pudesse ser super, tentar ser super sensual fazendo acrobacia, eu acho incrível, sabe? E também tem um mood, às vezes a gente tá mais, sabe, querendo sensualizar, outras vezes quero mais lá fazer força, dar piruetas e coisas assim. E tipo, tá tudo certo, entendeu? Certo. Todas as vertentes do pole são lindas e nenhuma exclui a outra, sabe? Não dá pra ter essa rixa, porque a comunidade de pole acaba se separando e aí não é legal, sabe? Eu acho legal que, assim, tem muito a ver com a tua vontade no dia também. Por exemplo, tem dia que eu tô indo pro pole artístico, que é pra fazer acrobacia e tudo mais. Só que eu tô num dia que eu, sei lá, tô me sentindo maravilhosa, super gostosa. E daí eu quero ir com a bunda de fora. Então, tipo, e daí já aproveito e já faço uma firula a mais ali quando tô fazendo os movimentos. Acho que vai muito do dia, da vontade da pessoa, do estilo, do que ela sente. Porque se é uma arte, tu vai explorar aquilo que tu tem dentro de ti, né? Sim. Então acho que tem essa questão também. E por que não também o sensual? Com certeza. Inclusive, eu queria até compartilhar isso. Porque assim, nós como estúdio, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não passar só uma vertente do pole ou somente a outra. Justamente por conta dessa visão de pessoas, né, que tem a cabeça mais fechada, não vê o pole como um esporte, só vê como algo sensual. Eu não quero sensual. Poxa, mas você pode se aventurar em outras vertentes do pole, sabe? Sim. E é isso que a gente quer trazer. E eu acho engraçado porque aí a gente sempre cuida do nosso discurso na hora de passar para as pessoas, para que elas possam ver realmente o que a gente está oferecendo, e não só o estereotipado. E aí eu conversando com uma senhora, ela parou, ela interfonou lá no estúdio, e eu atendi ela e tal, e aí ela perguntou o que era, que ela estava parada, ela queria fazer alguma coisa. Eu falei, sim, a gente tem, né, e tal. Daí ela perguntou o que é esse pole, esse pole. Que a gente apresenta o pole no nosso estúdio como pole artístico e pole coreográfico, né? Que o coreográfico, gente, eu tô já com o discurso pronto. Vamos testar ela, ver se ela tá vendendo bem. Mas eu ia até te perguntar, tá? Se tinha essa diferenciação, então foi ótimo que tu já responde antes da pergunta. Perfeito. Inclusive, também já linka um pouco com o que a gente conversou no início, que a gente tinha essa sinergia, digamos assim, nesse pensamento, que era justamente trazer isso do pole. Não separar, esse é o pole coreográfico, esse é o pole esporte. Não. A gente tinha uma ideia de trazer o pole de uma forma diferente para as pessoas. E aí o pole artístico, que no caso ele tem movimentos acrobáticos, né, ali movimentos de força, combinados ali em transições, poses, combinhos, né, e você pode colocar isso numa coreografia depois, se você quiser. Então, assim, você é livre, sabe? Por isso o artístico, você é livre para explorar o seu lado artístico, né? O seu lado artista. E o coreográfico, no caso, seria geralmente a dança. Eu falando pra ela, daí eu falei, a gente já fez até hip hop aqui. Eu falei, e aí daí ela ficou assim, e é muito engraçado quando você tá, não necessariamente vendendo, mas conversando com alguém. Você é difícil de ler a pessoa, né? E eu tentando ser mais neutra possível. Temos essa modalidade, essa outra. E aí eu fui mostrar, eu falei, deixa eu te mostrar então, porque ela ficou muito na dúvida. Eu falei, vou te mostrar uns stories.
E aí mostrei uns stories das meninas dançando. Falei, ó, esse aqui, por exemplo, é o coreográfico. E aí foi bem numa cena que elas estavam fazendo um body wave, que é um movimento bem sensualzinho. Sensual. E aí eu peguei e expliquei pra ela, falei, ó, o coreográfico, às vezes a gente tem umas coreografias mais sensuais, né, e tal. E na hora ela ficou séria. Aí eu pensei, bom, talvez não seja essa pegada dela, né, vou mostrar nossa outra pegada do pole. E aí no final, depois ela falou assim, pois é, eu fico pensando, né, nisso, eu queria fazer pole dance. E assim, eu quero ser sensual. Ela falou assim, eu falei, Querida. tá certo. Eu falei pra ela, é isso. Se você quiser ser, você vai ser. Se você não quiser ser, você não vai ser. É isso, sabe? Sim. Mas é muito Eu engraçado. achei muito bom esse exemplo que tu trouxe, porque às vezes a gente tem essa sensação de eu quero ser, mas ainda não me sinto. Exato. Sim. Mas eu acho que tu se torna no processo ali, sabe? Tu não nasce. Encontra, né? Porque é difícil também. Às vezes tu não é nem com a pessoa que tu se relaciona. Sim. Às vezes é Nossa. difícil até com a pessoa que tu se relaciona. Imagina chegar numa turma com um monte de gente. Então eu acho que isso vai se fazendo, né? Isso vai se fazendo parte da tua rotina. No Sim. início tu fica mais com Retraída, vergonha, né? retraída, e aos poucos tu vai se soltando, né? Sim, com certeza. As denominações que eu já tinha ouvido falar, porque eu até falei pra Thay que parece até que eu vou falar aqui da boca pra fora, mas não é. Juro por Deus, que eu acho que faz uns 10 anos que eu falo que eu queria fazer aula de pole dance. Toda vez eu falo, Tô toda vez eu entendendo falo. porque não foi ainda? Nossa, eu queria você muito está fazer com as aula. pessoas Nossa, eu queria, certas. sabe aquela coisa? E daí eu já até conheci, eu fazia crossfit com uma professora de pole dance também. E o estúdio dela era bem pertinho daqui, inclusive saiu daqui, ou seja, perdi minha oportunidade. E no fim nunca fiz, assim, nunca fui atrás. Mas daí vendo essas coisas, porque daí me interessa. Sempre que eu vejo alguém que faz, alguém que posta, eu gosto de ver. E eu já vi denominações tipo esporte. E daí eu queria entender se de fato isso é uma coisa que existe, tipo, já, sim, é isso, ou se cada estúdio, digamos, dá as suas denominações, assim. Tá, é complicado isso, é complexo. A gente até falou esses dias, vamos fazer um vídeo explicando isso no Instagram, porque é complexo mesmo. Pole dance é o nome da modalidade. Tudo que tu vai fazer numa barra vertical é o pole dance. Tá? E aí dentro do pole dance tem várias ramificações. Eu dou um exemplo, é tipo futebol, né? Tem futebol, futebol de campo, futebol de areia, Sim, e eu nem entendo sim. muito de futebol, mas eu sei que tem vários, tá? Então, Existem. exatamente, tem várias vertentes ali dentro, mas tudo é futebol, assim como tudo é pole dance. Mas sim, daí dentro do pole tem que é chamado de poliesporte ou poliacrobático, tá? Que ele tem uma pegada mais esportiva, mais ginástica mesmo, subida na barra, movimento de força, de flexibilidade. Existem campeonatos de poliesporte também, né? Campeonatos bem grandes e tal, bem legais. E aí tem essa vertente, né? Essa vertente, ela não tem a pegada sensual, ela é um pouco mais dura no sentido de realmente não deixa de ser uma dança, né? Sim. Porque é coreografia também, mas ele não tem essa pegada sensual. Aí, enfim, depois disso tem poliartístico. Geralmente o poliartístico traz temas, né? Existe campeonatos também, inclusive dentro do campeonato de poliesporte tem a modalidade de poliartístico. E o poliartístico traz um tema, então tu conta uma história. É uma coisa um pouco mais fluida, digamos assim. Tem início, meio e fim. Sim. Né? Tem o poliexótico, que é o saltão, né? O exótico no saltão. Existe o polissensual também, que aí pode ou não ser no salto. É uma pegada mais dança, mais sensualzona mesmo. E assim, que eu disse, tudo é polidense. Tu não precisa subir na barra, estar em cima da barra para estar praticando polidense. Tu pode simplesmente dançar ao redor dela, fazer movimentos ali e você está fazendo polidense, né? Porque a gente acha que, nossa, tem que só subir na barra e fazer super acrobacias. Não. Sim. Inclusive tem artistas maravilhosas que sobem muito pouco na barra, fazem poucos movimentos de subida na barra, mas embaixo são maravilhosas, assim. Sim. E ainda assim estão praticando polidense. Então Por você, isso que- conservador, que acha que vai querer fazer um pole dance, se você passar na rua e apoiar numa placa, Tá fazendo polidense. Então existe o pole para todos os gostos, né? Sim. E isso é o mais legal, né? Qualquer pessoa pode fazer e tá aberta e aí vai colocando o seu jeito. O que eu enxergo que acontece muito é que as pessoas às vezes vão lá, eu não quero sensual, eu quero essa pegada mais acrobática, mais, a gente chama de artístico aqui, justamente que nem a Laís explicou, porque a gente sempre tenta emendar em sequência, a gente faz bastante movimento de transição, mas, né, sobe na barra. Não quero isso, beleza.
Só que com o tempo a pessoa vai se sentindo Se mais à empolgando, vontade né? de ter isso, Uhum. sabe? E vai incrementando. Não é todo mundo, claro, mas Sim. muito acontece isso. Uhum. O pole, às vezes, entrar lá no estúdio pode ser meio intimidador, porque tu imagina, tu tá com pouca roupa, porque a gente precisa de pouca roupa, né, pra o atrito na barra, o tecido escorrega, então precisa de pouca roupa, e é um espelho gigante, onde tu tá lá com um shortinho e com um top. Muitas Tu pessoas fica acho muito que- vulnerável, é, né, eu ia às tuas falar. inseguranças. Vem E, as exatamente, vulnerabilidades nossa, ali, vou lá, né? vou ficar me olhando no espelho e aquela luz lá, e aí eu tô fazendo um movimento, mas sei lá, eu enxergo uma celulite porque minha coxa tá apertando. E é um trabalho, é um processo que a gente vai desconstruindo aos poucos da pessoa se gostar daquela forma, né? Entender que, cara, o corpo dela é maravilhoso, olha o que o corpo dela tá fazendo, sabe? Coisas que muitas vezes ela acha que não é capaz de fazer, ela chega uma aula, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso, e na outra ela consegue. Legal. E aí ela começa a sentir um amor diferente, justamente pelo que o corpo dela é capaz de fazer. E isso vai fazendo ela se soltar. E vai diminuindo o tamanho do short. Então o short no início é desse tamanho, depois, meu Deus do céu, olha. Depois assim, umas coisinhas. Assim, é proporcional ao tamanho do short. Isso. Depois é só a costurinha. Só dando pelado. Exato. Meu Deus. Depois você acha, né, desculpas pra você diminuir o short. Não, esse movimento eu não consigo fazer porque meu short O short tá muito comprido. Ai, que pena. Vou ter que tirar. E uma coisa legal que tu falou é que... Ai, meu Deus. Tu falou alguma coisa que eu achei muito legal na hora que tu falou, eu esqueci. Qual parte será? olha, Daqui a pouco vem. Enfim, mas daí eu vi essas denominações e queria saber se realmente era algo que já é pré-definido, digamos, que nem você falou ali do futebol, ou se, enfim, cada um dá a sua denominação, assim, mas já tem essas divisões. Existem essas divisões, mas tem estúdios que chamam de outras coisas. Tem estúdios que chamam de polyfitness, por exemplo, e tal, sim. né? E aí cada um Acho que dá o seu nome. Fica até mais atrativo pra quem não é do meio, Exato, né? não, com Esse certeza, esporte com aí, certeza. Com certeza atrai as pessoas que não querem ser sensuais. Sim. né? Não, isso Já- é fato. Quando tu fala o poliesporte, polifitness, a pessoa, então é um esporte, sabe? Tipo, eu não sou Exato. isso, é um tão esporte, ousada, exato. assim. Mas sabe que alguém esses dias falou, eu não lembro quem, tá? Alguém comparou essa questão da higienização até, né? Sim. Com a dança do ventre. Eu falei, gente, eu parei pra pensar, é verdade, porque as pessoas têm um preconceito também, né? É Com muito dança estereotipado, do ventre né? e tal. Tudo. E, meu, gente, essa pessoa que julgou, bota ela pra fazer, pra ver se ela consegue fazer metade do que a Nossa, pessoa faz, sabe? imagina, se tudo na verdade precisa de um abdômen muito bem trabalhado, né? Mas eu acho que a dança do ventre, além do polidense, claro, tu precisa estar com o teu core ali extremamente trabalhado e poucas Muita pessoas têm técnica isso, também, né? Sim. A gente acha que é muito fácil chegar lá e girar e rodar e tal, o quê? Quem dera. Quando eu entrei no CrossFit, que eu vi o quão fraca eu era. Eu achava assim, não que eu me achasse forte. Crossfit Mas eu não- humilha, né? Eu não achei que eu era tão ruim assim, que ia ser tão difícil. Eu fiz, 3 anos de CrossFit e saí agora, porque daí eu tô me dedicando à corrida, então não foi compatível ficar com os dois. E, cara, em 3 anos tem coisa que eu nunca consegui fazer na vida. E tu vê que é por falta disso, falta de força de abdômen, falta de técnica. E é a mesma coisa pras danças, meu Deus, tudo eu acho que é aprendível, né? Tu consegue ir treinando ali, só que, nossa, tem coisas que são muito mais embaixo do que a gente acha, né? A gente acha que, a dança do ventre, bota uma saia ali que balança e faz um barulho e dança. Vai dançar! Vai Ninguém fazer. consegue fazer aquilo. Não, eu não vou porque eu não quero ser sensual, né? Pode ser, às vezes pode ser. Mas, gente, não é isso. Você já viu a dificuldade que é da modalidade. Olha o que tantos benefícios que você vai ter, sabe? E a gente tem até um post, né? Teve uma que eu até brinquei esses dias com uma das nossas possíveis alunas. Se você está olhando pra você. Se é você. Ela falou, eu preciso convencer minha mãe. Eu falei, peraí que eu vou te ajudar. Aí eu peguei um dos nossos posts, que a nossa... social media fez, e fala sobre os benefícios do pole, né? E mandei pra ela brincando. E é muito isso, são tantos benefícios, você vai ignorar, sabe, por um estereótipo. Eu acho que ainda é muito estigmatizado, assim, né? De que é coisa de dançarinas, de cabarés, de, enfim, prostituição, até... E pode ser também, né? Mas é que é associado com coisas ruins, como se tudo isso. isso fosse ruim, né? Como se, enfim, ter
essa escolha na tua vida, ou enfim, trabalhar com isso, ou querer dançar e ser sensual fosse ruim. Tipo, Sim, gente, pelo amor de Deus. Meu né? Deus, Vamos acordar pra vida. E agora eu lembro o que eu ia falar. Porque a Mari falou que tem gente que quase não sobe no pole, né? Que faz muitas coisas em sim. volta. E tem gente que acha que fazer isso é mais fácil. E é tão difícil quanto. Tipo assim, a gente faz o coreógrafo e a Mari vai ensinando pra gente alguns passos. Tem coisa que tu olha e pensa assim, meu Deus, é muito fácil fazer isso. Porque tu tá olhando. Sim. Quando tu vai fazer... Meu Deus, é muito difícil, muito cansativo, sabe? Às vezes cansa mais do que, inclusive, subir na barra e fazer um movimento, sabe? Ficar 1 minuto, 2 minutos dançando direto ali é bem exige muito do complicado. corpo, A né? dança é consciência corporal, né? É. E isso é muito difícil. Claro, o pole como um todo vai exigir isso, mas a dança em si, tu trazer, deixar o movimento fluido, né? Não ficar com um Leve. movimento duro, leve. Cara, precisa de força também. Embora não esteja subindo, precisa de força. Sim, com Né? certeza. E aí, por isso que parece mais Se fácil, manter. mas... A pessoa se manter fazendo o mesmo Exato. movimento repetido, a concentração, a força que tu tem que estar nos músculos é muito grande. Eu tenho uma paciente que ela é dançarina e crossfiteira. E eu peço para as pessoas fazerem vários movimentos enquanto eu tô fazendo avaliação física, né? Então é tipo, levanta a perna, faz isso, bota o braço direito no ombro esquerdo. Quando eu falo isso, a pessoa tá tendo um tilt mental, né? E ela nunca erra. Nada. Assim, ó, dá um passinho pra frente, ela dá um passo. Ela literalmente, ela levanta um pé e bota na frente. Faz, sei lá o que com o braço. Eu fico, assim, é porque ela realmente, ela mostra o que ela faz com o corpo dela, né? Então, tu olha assim, ela fazendo as coisas, é bonito de ver, porque tudo que ela faz É bonito. é consciente, sabe? É fluido, sim. parece que ela coreografou fazer uma coisa mínima que tu pediu, assim. E a gente já fica, que braço, ombro, o que tem que fazer? Porque a gente não sabe nada, né? É difícil. Mas é treino também, né? Eu brinco com as alunas, principalmente no início, assim. Fala perna de dentro, perna de fora, braço de dentro, braço de fora. Elas nunca sabem qual que é os braços. Parece um polvo. Eu disse, não, tá tudo certo. Você vai se sentir um polvo mesmo no início. Vai parecer que é um monte de perna e um monte de braço. Mas com o tempo tu vai entendendo, né? O teu corpo e tal. Mas é normal, né? Normal isso, assim. Né? Ontem eu até tava conversando com o Gui sobre isso, que a gente faz o coreógrafo toda semana, né? E ontem, quando eu voltei do coreógrafo, eu pensei, nossa, hoje foi a primeira vez que eu senti a música e não fiquei preocupada em fazer os passos. E já faz 1 ano e pouco que eu tô fazendo o pole, sabe? E agora que eu tô conseguindo aproveitar a música. Então demora tu ter essa consciência corporal. E se tu não persistir no erro, tu não vai acertar, né? Eu acho que o pole trabalha muito também essa paciência, né? Sim. A gente já conversou uma vez sobre isso de tu aprender a ser persistente num negócio. Acho que os esportes no geral, É, né? geral. Quando a gente tá envolvido ali nele, eu acho que trabalha muito mais essa questão mental de tipo, eu tenho que fazer isso aqui todo dia, a mesma coisa, até conseguir. E no pole a gente tem, assim, alguns movimentos que... mais difíceis, assim, mas assim, tem movimentos específicos que, cara, muitas vezes não vai sair de primeira. A gente vai passar numa aula, não vai sair, aí eu digo pra elas, não, tudo certo, a gente, daqui 2, 3 aulas a gente volta de novo. Sim. Aí às vezes não sai de novo, depois a gente volta e sai, do nada sai super bem. O corpo precisa mesmo de um tempo pra absorver aquela movimentação, pra entender aquilo. Só que se tu começar a ficar frustrada toda vez que tu não consegue, aí começa a ficar muito sofrido. mental Não pode, atrapalha sabe? muito, Isso. né? Então, eu cuido pra elas também não ficarem muito tempo no mesmo movimento, porque eu sei que é maçante pra mim também, porque eu também treino, né? Eu sei que é maçante a gente ficar tentando muitas vezes a mesma coisa e não conseguir. Mas a gente tem que entender também que é processo, sabe? Sim. E outra coisa muito importante no pole que a gente tem que pensar é que, assim, a Thay começou no mesmo dia que a fulaninha. Começaram no mesmo dia, fizeram o mesmo número de aulas, elas não vão fazer as mesmas coisas. Isso é muito frustrante Elas pro aluno. não vão, isso. Porque eu me vejo sempre como aluna, né? E daí, voltando aí pro CrossFit, eu acho que foi o que mais me desafiou na vida até hoje, assim. Eu já chorei muito por causa do CrossFit, assim, de frustração mesmo, sabe? Já chorei em aula, Elas já são chorei em crossfiteiras casa. também. E eu sempre fui eu fui uma criança que, na verdade, eu era estimulada a fazer tudo o que eu queria, mas eu não era, tipo, obrigada a permanecer naquilo. Então, como acho que pra qualquer criança, normalmente, assim, se te frustra, se te dói, se te traz alguma coisa negativa, tu sai. E eu nunca tive essa coisa, não, tu vai voltar lá e vai fazer. Era tipo, não quer ir, tudo bem. Só que eu acho que me faltou um pouco dessa firmeza do voltar, porque daí pra mim sempre foi isso, eu não gostei, eu não quis, não foi legal, tchau, vou pra outra atividade. Então eu nunca persisti.
E daí o CrossFit foi o primeiro esporte, assim, que eu, por livre e espontânea vontade, olhei e pensei, eu vou fazer. Eu vou ficar aqui, eu vou aprender. E, cara, é muito frustrante, assim, porque daí tu entra com as mesmas pessoas todos os dias, tu treina com elas, daí vocês começaram no mesmo dia, e daí tipo, um mês a pessoa tá fazendo uma coisa e tu fica, tipo, eu não acredito. Daí, e não pela pessoa, claro, né? Mas claro. do tipo, por que eu não consigo fazer? E aí, envolve muita É difícil lidar com frustração. isso mesmo. Mas eu acho que deve ser muito do professor também, porque, que nem tu acabou de falar, eu mudo, né? Eu não vou fazer a pessoa ficar ali sofrendo pra fazer uma coisa. Eu acho que vai muito disso, de não ficar exigindo, porque eu lembro de fazer aulas ali no CrossFit, eu tinha que ficar 20 minutos fazendo um movimento que claramente eu não conseguia fazer. E aí a pessoa que estava me auxiliando, ela não tentava trocar o estímulo, ou assim, faz no chão e depois vem pra cá, sabe? Mudar, assim. E, nossa, se torna muito cansativo, porque daí tem uma aula com 20 pessoas, aí tem 19 fazendo, tentando, e tu tá ali, sabe, parado, sem fazer nada. Então, assim, é claro que tem que ter a persistência, mas a questão de como é ensinado, assim, até pra essa tua questão mental, do tipo, tudo bem, sabe? Vamos passar dessa fase, vamos fazer algo que tu sabe, e depois tu volta. Porque daí tu não fica só se frustrando, né, por 40 minutos ali, sem saber o que tu tá fazendo. Uma humilhação. Pô. Eu acho que vem muito de como o professor te instrui ali, mas também vem muito, acho que, da comparação com o outro, né? Sim. Porque, que nem a Mari falou, a pessoa que começa junto contigo, às vezes vai ter facilidade pra uma coisa, vai ter mais mobilidade que tu não tem, então vai pegar mais rápido. Então, acho que é muito variável. E tem que pensar no histórico dessa pessoa, né? Que a gente falou quando criança, fez algumas coisas, mas nenhuma ficou. Agora, se uma pessoa que vai começar o pole nunca fez nada, é a primeira atividade física, e vai entrar no mesmo dia que uma menina que fez balé, que fez ginástica, a evolução vai ser diferente. Vai ser, e aí tem que entender, tu não vai ser igual aquela pessoa. E assim, mesmo duas pessoas que nunca fizeram nada, elas vão evoluir de forma diferente também, sabe? Uma tem mais força no braço, outra tem mais força na perna, outra tem e tá tudo bem, sabe? E nem todo mundo vai fazer todos os movimentos, sabe? Provavelmente alguém que tem o mesmo tempo de pole que eu não faz as mesmas coisas que eu, faz muito mais, ou faz menos, não dá pra comparar, não dá pra comparar. Difícil, né? E também não dá pra querer fazer tudo. Sabe? Tem coisa que teu corpo não vai fazer, tá tudo bem. Tem coisa que Você não é uma atleta profissional e mesmo atletas profissionais devem, sabe? Então tem que relaxar, tem que curtir o processo. A gente fala muito isso de curtir o processo, sabe? A gente não quer perfeição, não é isso. A gente vai aprimorando porque aos poucos elas vão se exigindo também de querer deixar o movimento mais bonito e tal, mas vai conduzindo isso de uma forma leve, sabe? A Thay acho que assiste bastante vídeos e coisas assim, e eu vejo que ela traz na aula várias coisinhas que ela deve ver em vídeos, assim, e ela bota na prática dela. Sabe? Que não necessariamente foram coisas que eu ensinei, mas foi coisas que ela gostou, que ela se identificou e ela tá aplicando ali junto com, né, o que a gente tá vendo em aula pra construir o estilo dela, pra construir o jeito que ela faz, sabe? Principalmente quando eu tô gravando, né? Daí, aponta uma câmera, apontou a câmera, sai, ó. Não tem uma carinha de dor, não tem uma aqui de dor, ó. Não, bem tranquilo. Sou plena. E uma coisa legal que eu acho que vem disso daí tudo também, de comparação e tudo mais, tem idade e corpo pro pole? Não. Que acho que é a dúvida muito de quem olha de fora, curioso, daí fica com aquele medinho, sabe? E daí pode querer se comparar com o que vê na internet, né? Eu vou falar da parte do corpo, né? Mas a parte mais técnica eu vou deixar pra nossa prof. Mas assim, a gente tem esse intuito, inclusive, de levar, não só de desmistificar o pole, né? Mas justamente pelos corpos diferentes. E isso que a gente estava falando cabe muito nessa vertente desse assunto, porque eu vou ter o meu caminho, assim como uma dança ou com uma modalidade como o CrossFit, eu tenho o meu jeitinho. Então, eu brinco assim, né, principalmente no coreográfico, que é assim, a prof vai passar, olha, você pisa aqui, depois você pisa lá. Mas não precisa ser milimetricamente no mesmo lugar que a professora falou, você vai encontrar o teu jeito. A gente tem uma aluna maravilhosa, que é a Lilian. Gente, a Lilian tem o jeitinho dela e ela faz, assim, ó, as coisas maravilhosas, tá? E ela coloca o jeitinho dela em tudo, assim. E, assim, é isso, você vai se encontrar, sabe? A gente tem alunas com vários biotipos, sabe? Você não precisa ser necessariamente um corpo específico pra você fazer pole ou ter muita força. A gente brinca, né? Você não precisa ter força pra começar, você vai adquirir força, né? Então,
não tem corpo, né? uhum. Idade talvez, mas daí nossa prof confirma, porque tem essa questão da idade ali, mas assim, já adianto que, gente, você tem que se permitir, sabe? Se permitir descobrir algo novo. Sim. A gente fez um post lá no Instagram esses tempos falando sobre a questão de força, né? Porque um monte de gente chega e fala, assim, é o que eu mais ouço, tá? Ah, eu queria fazer pole, mas eu não tenho força no braço. Cara, tudo certo não ter força no braço. Ah, adquire força no braço. A gente botou no post assim, quando você vai na academia, no primeiro dia da academia, quer fazer a elevação lateral com 10 quilos de lado? Não, né, querida? Vai fazer com o pezinho de 1 e olhe lá, né? Às vezes não vai. E olha lá. Exatamente. Por que no pole a pessoa já quer ter força, sabe? Ela vai ganhando força aos poucos. O processo é gradual de aprendizado, de ganho de força. O movimento começa mais básico para ir evoluindo. E é assim mesmo. O corpo também, né? Cada corpo vai se achar o seu jeito de fazer. Que nem eu disse, nem todo mundo vai fazer tudo. E isso, independente de corpo, né? Sim. Pode ser um movimento de super flexibilidade. Cara, quem vai fazer é quem tem uma super flexibilidade, Sim. né? Não é todo mundo, e tá tudo certo. E tá tudo Quanto bem. à idade, existe o Poly Kids, né? Que são as que legal. criancinhas fazendo Poly Kids. Eu tô treinando minha filha já. Ela antes dos 13 invertendo já. Ela fazendo umas acrobacias com ela já. Garota propaganda vai. Ai, que amor. Mas, se eu não me engano, agora não tenho certeza, mas tem as competições, né? Que tem o Poly Kids. Eu acho que é a partir de 7 anos. Tá. Não que não possa fazer antes, mas eu tô dizendo oficialmente, né, competição dentro do daí é poliesporte mesmo, né, claro, Sim, por ser o sim. Kids é o acrobático mesmo. Acho que é a partir de 7, se não é mais ou menos isso. E assim, não existe idade limite também, tá? Assim como nas competições existe as Master, né, mais 60, sem Legal. limites, assim, e existem pessoas maravilhosas praticando. Inclusive praticantes que começaram mais velhas, né? Até porque o pole é novo, né? Então, assim, dificilmente vai ser alguém que começou novinha e já vai ter essa idade, exatamente. E, então, não tem idade, não tem. Todo mundo Bem pode democrático. fazer. Muito, Sim. muito. E até isso que vocês estavam falando antes, e agora tu voltou ali também dos festivais, tem diferença de festival para campeonato? Qual que é a diferença do que vocês citaram até agora? É a nomenclatura, né? Mas, em geral, os festivais não têm caráter competitivo. Festivais, Só né, uma tu vai lá, tu apresentação. se apresenta, Tá. alguns deles são temáticos, o de Porto Alegre é sempre temático, assim, sempre tem um tema específico. Sim. Ano passado foi a selva. Ah, eu vi o vídeo de vocês, achei Pole in the maravilhoso. Jungle. Mulheres Lindo, lindo. selvagens. Mulheres selvagens. Outros não têm tema, né? São realmente apresentações artísticas, onde as pessoas que se apresentam, os artistas, vão lá e levam, né, a sua arte, o seu jeito, a sua modalidade, né? Tá. O que mais gosta. E aí, os campeonatos, sim. Os campeonatos têm caráter competitivo. Geralmente, eles são classificatórios para mundial também, né? Existe campeonato mundial bem forte, assim, com atletas do mundo inteiro, assim, bem bacana. E daí mescla essas duas modalidades ou é sempre mais voltado pro artístico o campeonato? O campeonato é esporte e artístico. Tá. Tá? Esses campeonatos. Existe campeonato também de, por exemplo, o campeonato de exotic. Tá? Aí sim, aí é dentro, né, da dessa categoria área. de exotic e tal. Os campeonatos mais poliesporte, poliartístico, eles têm umas regrinhas um pouco mais mais rígidas, isso, exatamente, mais rígidas. Questão da vestimenta, questão da música, tudo isso, assim. Se assemelha bastante à ginástica. É um regulamento bem semelhante, assim. Até a questão de código de pontos, tudo isso. É bem certinho, assim, bem rígido. Mas existem outros campeonatos também que daí tem pegada ou mais sensual, ou mais do exótico, e cada um vai pro E seu daí o ladinho. festival é que pega mais a parte da dança mesmo, então. E- E daí tem as premiações também? Festival Ou não. festival não, não tem festival nada? não. Tá. Só paga primeiro. Festival, na verdade, eu vejo, assim, pelo que a gente foi, né? Tu me corrige se eu estiver errado. Mas é tipo uma grande apresentação Pra mostrar, em que né, que tu tu quer faz. mostrar, tu quer ver. É muito legal. A gente Tá. foi se apresentar no passado. Mas é muito legal estar ali e ver as outras apresentações também. Eu nunca tinha ido, por Aprender, exemplo. né? Ver incrível, coisas né? que tu Sim, não faz. sim. assim. Inclusive, me deu muita vontade de fazer, tipo, ter a coragem de fazer uma apresentação sozinha, mas a barra é pesada, menina. O festival, assim, pelo menos a maioria deles, tem um intuito de apresentar até pessoas novas, assim, no Sim. pole, né?
tu pode ser um amador, tu não precisa ser um artista profissional, um atleta, nem nada. Tu vai lá, faz sua apresentação, Sim. se desafia, porque eu acho que é a parte mais legal, assim. Uhum. As meninas podem dizer, né? Porque elas foram a primeira vez ano passado. E é sem um... se cobrar É uma pontuação, exato. né? É claro que tu vai se cobrar, porque tu sempre Sim. quer fazer bonito, né? Sim. Mas também com leveza, sem saber que tu não tá competindo com Aham. ninguém. A competição é contigo mesmo, Sim, né? sim. Com o teu desafio ali. E é muito gostoso, né? Aquela adrenalina de entrar no palco. Aí, Sim. isso eu amo, é maravilhoso. Assim. Não, e os nossos maridos foram, a gente falou, É, vocês vão foi sentar legal. aqui na primeira fileira. Vamos ficar gritando, gritaram, Tá. fizeram o papel deles, Ah, né? é Pelo o amor de mínimo, Deus. né, é o gente? mínimo que Pelo a gente amor. faz. E vocês têm algum que vocês gostem mais? Tipo, eu gosto mais. É que eu acho que tu não participou de muitos ainda, né? Não. Mas tem Eu só, algum que até tu então, o gosta festival mais? eu só fui no de Porto Alegre. Fui Tá. algumas vezes já, mas só fui no de lá. Aham. A gente tem uns planos de ir agora em outros, né? Sim. Mas é que também abrindo o Sim. estúdio foi complicado, né? É meio corrido. Mas assim, ano que vem a gente Demanda vai. muito tempo É também, né? muito tempo festival. Mas assim, existem festivais incríveis em várias cidades, assim, aliás, quase todas. Santa Catarina não tem festival ainda. Mas é Porto Alegre, né, que é o Festival Gaúcho, tem festival no Rio, que inclusive foi final de semana passado e vai ser nesse também. Tem um festival bem grande em São Paulo, BH, tem muito lugar, assim, cara, Não, tem mas muita tipo, gente legal. entre o festival e o campeonato. Não sei se tu já participou dos Já, campeonatos. já O sim. que tu acha mais legal, assim, ou não tem essas duas? O campeonato não, o festival é mais leve, né? Justamente por não ter a questão de competição. Tá. Quando entra o negócio de competição, entra um pouquinho a questão de ego, né? Querer, não que no festival não vai dar o seu melhor, mas se tiver um errinho, uma Sim, coisinha é assim, outra tá tudo vibe, certo, né? né? O campeonato não, já é um pouco mais rígido, já exige um treino um pouco mais regrado, assim. Sim. Os dois são gostosos, né? Os dois são bem legais de ir, São assim, vibes mas muito Acho que diferentes. depende do teu intuito também. Acho que quem é mais profissional, por exemplo, é. o campeonato tem maior peso, né? Sim, Porque isso vai sim. chamar mais E, visibilidade. o campeonato exige um pouco mais o mental também, Sim. porque é mais maçante, né? Imagina. Do que o festival. O festival é mais gostosinho. É um assim, esporte, de né? treinar. Querendo ou não, exatamente, ali. exatamente. Eu nunca, assim, pelo menos até hoje, nunca tive vontade de competir. Sim. Não tenho vontade de me preparar para isso, até porque eu gosto muito do lado artístico. Sim. Eu sempre gostei muito de música, Se expressar, né? sabe? Então, é assim, eu gosto desse lado, sabe? Pra Sim. mim É a parte eu me gostosa sinto ali. feliz assim. Sim. A Mari, ela já competiu, né? Ah, Ela eu já- gosta, mas a Mari, gente, ela é a pessoa que competiria, entendeu? Ela gosta. Ela pega assim, vou fazer um negocinho aqui. Não, e tá no DNA Acontece. dela, sabe? Sim, sim. É isso, tipo... É a familiaridade ali, Sim. né? E também sobre isso, sobre o festival ser mais leve, essa união que a gente falou no começo também, que vocês falaram de fazer o Poli um lugar mais acolhedor. Recentemente, há 1 ano, 2 anos atrás, a Jojo fez uma publicação que viralizou, que falava, né, uma pessoa que começou polidense, que nunca imaginava, daqui a pouco tá um negócio e elas se amarram e fazem uma conexão muito forte. E eu adorei aquele vídeo, porque eu sinto muito isso, ao menos na nossa casinha, assim, o grupo que a gente formou, né? Não sei se tu sente isso também, não sei se a Mari sempre vivenciou isso, mas o que vocês sentem, o que vocês acham dessas conexões que o Poli traz, o Poli agrega, assim? As comunidades, tipo assim, como comunidade, né? Aham. Eu fui prova viva disso, na verdade, né? Porque aos meus primeiros meses ali de recém-casada, né? Meu marido recebeu uma proposta de emprego em outra cidade, né? Que é aqui. E eu me vi, assim, sozinha em uma cidade que eu não conhecia ninguém. E era eu e ele, então. E eu trabalho home office e ele trabalha, no caso, passou a trabalhar presencial. Então era eu sozinha em casa o dia todo, numa cidade estranha. Com gente esquisita. Com Então ficou muito assim, nesse, como que eu posso dizer, o rumo, né? Tipo, que rumo da minha vida eu vou levar e tal. Sim. E quando ele falou sobre o polidense, foi muito isso, assim, tipo, vai fazer uma coisa nova também, sabe? Vai tentar algo novo. E é até engraçado, porque a Thay, quando a gente começou a fazer polidense, são, assim, você vai conhecendo as pessoas, assim como qualquer outra modalidade, que é em grupo, né, em turma. E eu ofereci a carona pra Thay, deixa eu te levar pra casa. Porque daí eu queria uma amizade, né? Agora carente. essa pessoa. Não, e ela me levava todo dia em casa e eu falava assim, meu Deus, eu tô gastando a gasolina dessa menina, ela nem aceita que eu pague. Eu falava
só queria te conquistar. Mas é isso. E é porque a Thay também é uma pessoa muito receptiva. Então a gente, né, acabou se apegando assim como amigas ali. E tipo assim, daí ao mesmo tempo que eu via, por exemplo, a Mari, né, cheguei a Mari como prof mesmo. E a Mari é sempre muito falante. E na primeira turma, inclusive, que eu comecei no Poli, era a turma da Lu, da Irani. E eu não lembro mais quem tinha. Mas eu lembro das duas, porque as duas são muito tagarelas, né? Elas, nossa, assim, ó, não era só uma aula. Sim. Era divertido, a hora né? da diversão nossa, sabe? E aí depois com a Thay, e aí logo depois a gente virou mais amigas, eu e a Mari. Então, assim, as minhas amigas, quando eu comecei a ver, eram do Poli. Então, assim, é uma comunidade que se apoia muito, sabe? Tipo, eu preciso disso, vamos juntas. Igual a Mari falou, vamos dançar lá no festival? Todo mundo, vamos! Ninguém sabia. Socorro, mas vamos! Ninguém sabia o que ia nada. fazer ali, mas todo mundo tinha vontade de ir, né? Sim. Cara, Sim, muito legal. e assim, até a preparação para o festival foi muito legal, né? Porque a gente escolheu esse tema ali. Se Escolheu, envolve, não, né? o tema já era geral, mas a gente escolheu falar ali sobre, né, uma parte. Inclusive, vocês vão atrás do nosso vídeo. Tá bem legal. Tá no Instagram de todas, eu Tá acho. no Instagram, tá. A gente fez sobre uma narração ali da mulher, né? O tempo dela desde o início. E nós nos incorporamos da em natureza, mulheres assim, né? selvagens. Eu Então, adorei. a gente ia provar roupa, né? A gente colocava os pelos nas roupas e Legal. cada sábado a gente ia lá fazer a prova. Então... Vocês que fizeram as roupas? Não. A gente mandou fazer, né? Mas, mas assim, A Mari desenhou tudo. minha formação em moda, né? Meu lado designer foi ativado. Sim, foi muito legal, né? Eu acho que a gente encontrou um grupo muito legal ali com meninas muito diferentes uma da outra. Totalmente, né? Totalmente diferentes uma da outra. E que se apoiavam e se ajudavam em geral, assim, não dá pra dizer que é todo mundo dentro do Poli, mas em geral é uma comunidade que se apoia, as meninas em aula, uma fica olhando a outra fazer um movimento, e aí quando sai, elas, saiu, que lindo, muito sabe? legal. Tudo isso. Isso Sim. vai criando uma conexão, né? Sim. De todo mundo, assim. E é isso que a gente quer trazer cada vez mais ali dentro do AI, assim. Nenhuma vai competir internamente ali, é pra gente se apoiar, pra gente se ajudar, assim, e dar motivação, porque tem dias que a gente também não tá legal, sabe? As meninas às vezes chegam no dia assim, sabe? Esse período assim meio complicado, assim, triste, mas a gente tenta trazer uma energia diferente, assim, sabe? E até entender, né? Porque daí às vezes assim, não adianta também ficar forçando a pessoa a ficar feliz, exato, né? Só exato. trazer uma segurança ali pra ela, às vezes já é o suficiente, Exato, né? exatamente, um acolhimento, né? Houve um tempo que o dia que eu não tava legal, eu não ia pro Poli. E hoje, quando eu não tô legal, eu me obrigo a ir. Porque eu saio de lá muito melhor, assim, né? Sim, dá Claro, uma eu não saio, renovada. às vezes não saio de lá, super feliz, porque meu dia já não tá bom. Sim. Mas, tipo, por um momento eu esqueço de Dos todo o problemas, resto, né? Então Sim. Não, acho que essa é a melhor parte ali dos esportes, É, né? de Da gente geral, ter um sim, hobby, assim, sim. pra fazer. E até falando já dessa questão de campeonato, festival ali que a gente puxou, agora eu vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? Que é, como é que vocês se preparam nesse sentido, não só nutricional, mas de corpo mesmo, né? Pra isso, pras aulas, pros festivais, pra campeonatos, enfim. Até falando, né, porque daí eu dei uma estudada, né? E tu é ovo-lacto vegetariana há 10 anos, né? E tu já foi e agora voltou a consumir? Sim. Ou tá, Voltei. então só pra minhas informações. E daí, como é que isso fica na vida de vocês, assim? Até pra questão de preparação, se vocês tiveram essa escolha por algum motivo de saúde ou de esporte, ou só realmente uma filosofia? Como é que funciona isso pra vocês? Eu acho que vai fazer uns 9 anos que eu sou ovo-lacto vegetariana, né? O termo correto. Eu acho que foi uma coisa muito natural. Eu acho que fui uma criança que eu não gostava muito de comer carne, meio que comia assim, porque era cultural, né? Sim. Imagina, gaúcha, Tem uma coisa. sempre, né? Mas eu lembro assim que no churrasco eu gostava muito de pão com alho, sabe? Aquela coisa. Comia também, mas Sim. aí eu sempre gostei de treinar, então eu treinava, chegou uma fase ali da minha final da adolescência ali, que aí eu achei que eu tinha que comer frango com batata doce, pequena pra ficar forte, marombeira. Sim. Aí acho que foi a época que eu devo mais ter consumido frango na vida, assim. Até que deu um estalo na minha cabeça, eu falei, cara, não faz sentido, eu nem gosto disso, sabe?
E aí eu resolvi parar e pra mim foi muito tranquilo, porque justamente nunca foi uma coisa que eu fui apegada, Sim. nem ao gosto, nem nada. Sim. Então não sofro também, porque eu sei que tem gente que opta por parar, mas sofre um pouquinho, Sim. então nunca fez sentido pra mim. Eu tenho uma prima que é vegetariana há muitos anos, assim. Sim. Desde muito novinha, ela sempre teve uma relação muito próxima com os bichos e eu, por conviver bastante com ela, acabava tendo essa relação. E aí, aos poucos foi fazendo sentido pra mim, que não queria comer, não queria participar disso e é muito tranquilo. Minha filha, né, fiz uma introdução alimentar vegetariana nela, então até quando ela puder decidir, ela saber o que é, ela vai poder escolher, claro, Sim. mas eu e meu marido, a gente optou por essa linha mesmo. Ele também é. Não é. Ele come muito pouco, mas assim, Sim. quando tá na rua e tal. Mas dentro de casa, não por proibição minha nem nada, assim, Sim. mas é uma opção que ele Você teve segue desde a mesma sempre. linha. Ele também não come, assim. Legal. Mas assim, em relação à alimentação, eu sou bem disciplinada. Eu sou Gente, às vezes eu sou meio chata. bem, tá? Bem disciplinada. Às vezes eu sou meio chata. Mas, inclusive, a gente estava conversando sobre isso essa semana. Eu sou meio hiperativa, assim, eu faço muita coisa. Além de eu estar dando 1000 aulas, eu treino lá no pole, eu faço crossfit. Se der um tempo, eu vou na musculação. Eu tô fazendo yoga também Eu ia agora. falar, agora ela Fiz resolveu yoga botar uma aqui, coisinha nova. Botei yoga pra ver se me acalmava. Pra ver se eu conseguia me concentrar lá um pouquinho na yoga. Spoiler, não funciona muito. Aquela parte de ter que ficar quieta pra mim, a minha cabeça fica assim, vendo unicórnios, Desespero, saltitantes. né? Sim. Mas eu gosto que ainda assim a prática tem me feito legal. bem. Então, pra eu aguentar todo esse tranco, assim, além disso, né, tem uma filha pequena que às vezes dorme picado, né, até não posso reclamar muito que ela dorme direitinho, mas tem noites que é mais complicada. E então, eu preciso de uma alimentação que suporte tudo isso, sabe? Sim. Porque senão, realmente, Não, o meu corpo já ia ter colapsado. Até pela recuperação, né? Como se esforça muito, fadiga Isso. muito os músculos, tem que Sim, imagina, tem recuperar, né? dias que, tipo, meio que praticamente eu tô o dia inteiro me mexendo, fazendo alguma coisa, então eu tento com alimentação suprir isso. Há muitos anos, assim, acho que também eu nunca fui de comer muita besteira. Acho que isso me ajudou também, né? Nunca fui de comer muita besteira, então quando eu resolvi seguir uma linha de alimentação, assim, de comer direitinho, foi fácil. Foi mas natural, claro assim. que como uma pizza de vez em quando, aquela Sim. coisa de final de semana, né? Alguma coisa assim. Eu sou louca por doce, sou uma formiga, então eu tenho meu docinho lá da minha dieta todos os dias, de noite, aquele docinho. Uma panqueca ó, de banana. E tá tudo certo. Tô brincando. Torrão de amendoim. Torrão de amendoim. Aí. Inclusive, o melhor doce do mundo, torrão de amendoim. Tá todo dia na minha dieta prescrita lá, sabe? E é uma dieta que eu digo regrada, mas não que eu não vou comer nada nunca. Sim, assim, né? sim. É só pra realmente tu seguir no isso. dia a dia ali. Isso, exatamente. E pra ti, como é que é, assim, nessa parte da aluna? Vocês Tu lembram gosta que... disso, né? vocês lembram que a gente comentou no início que a gente é bem diferente, né? Começa por aí. Começa por aí. Eu não sou essa pessoa regrada. Eu tento ser, inclusive, justamente era essa conversa que a gente estava tendo essa semana. Eu nunca fui uma pessoa... Assim, eu nunca fui de comer muita besteira também, mas eu nunca tive uma pegada saudável, assim. Sim. Quando eu virei vegetariana, eu fui vegetariana por 2 anos. Ovo-lacto também. Sim. Foi influenciado por uma prima também. E quando ela trouxe... Ela, na verdade, era vegetariana por outras questões de saúde, inclusive. Mas ela também tinha essa pegada, assim, da consciência social, ambiental e dos bichos, assim, especificamente, sabe? Não só ambiental, mas, assim, no português, claro, dó dos bichos, Sim, gente. sim. É sobre isso. E eu tava, tipo, nessa pegada muito forte, muito assim, e aí eu decidi do nada parar. Eu falei, não, hoje, não quero. E isso foi, inclusive, um erro, porque me frustrei. Eu sou essa pessoa que sofri. Eu sofri muito, assim, por falta. Porque eu tinha muito isso desde a minha infância e tal. E eu sempre gostei muito. E hoje eu tenho a consciência, eu luto contra uma ansiedade, né? Tô medicada, gente. Tudo bem? Mas é muito engraçado e esse também foi um dos assuntos que a gente tava falando, porque eu tenho, assim, escapes. E pra mim, tipo, é a comida.
E assim, é tudo, né, gente? Aqui é um assunto muito polêmico, muito amplo. Sim. Mas assim, geralmente as pessoas que têm ansiedade tendem a ter uma compulsão alimentar. Graças a Deus estou longe disso. Mas eu tenho os meus escapes. Se eu estou muito ansiosa, eu vou comer. Se eu tô feliz, eu vou comer. Se eu tô triste, eu vou comer. Então eu preciso... E assim, é uma coisa muito bizarra, porque na minha cabeça, meu corpo pede. Tipo assim, eu preciso de um docinho hoje. Sente, E eu não sou formiga. vontade. Hoje eu preciso de um hambúrguer. Pelo amor de Deus, vamos comer um hambúrguer. Vamos sair comer um hambúrguer. Inclusive, os convites dela é sempre envolve assim, uma alimentaçãozinha. Pior que é. Então, eu fui essa pessoa que sofri. E depois, quando eu fiz uma cirurgia plástica mesmo, eu senti muita falta na recuperação, provavelmente porque minha alimentação estava toda errada. Então, eu senti muita falta e acabei voltando. E depois disso, até também mudou um pouco da minha vida, assim, de como eu vejo o mundo e tal. Eu acabei não conseguindo mais voltar. Sim. Hoje, assim, não sinto a vontade de parar, mas talvez, quem sabe, um dia meu marido vai ver isso. Ele vai falar, nossa, não acredito. Porque ele fala, não comenta sobre esse assunto. Meu marido é bem carnívoro, assim. Que ele fala, não, tem que ter uma carne. Eu nunca fui tanto disso, mas eu senti muita falta, assim. Eu penso, assim, na minha visão já de como nutricionista mesmo, não como pessoa física, que tem casos, assim, tem pessoas que eu acho que quando elas não estão ou muito bem decididas, ou, tipo, o caso que a Mari citou, assim, eu já não gosto, então eu não vou ficar forçando colocar um alimento que eu não gosto na minha alimentação, né? Não faz sentido ali. Mas quando a pessoa quer, por exemplo, por uma filosofia, que nem foi o teu caso ali, mas ela gosta... Eu sou muito a favor dos desmames, né? De tudo, assim, de açúcar, de café, de refrigerante. Eu acho que nesses casos da carne também. Eu acho que começar optando por comer em 1 ou 2 refeições, ou até os produtores, né? Porque eu acho que isso impacta muito também, já pegando essa questão ambiental ali, de, se tu quer amenizar por isso, né? Então, quem sabe escolher de lugares que priorizam, né, o bem-estar animal, que eu sei que é difícil entrar nesse âmbito quando a gente fala... Né, desses cuidados, mas ainda assim a gente tem pessoas que fazem isso, ou ir diminuindo aos poucos, né, um dia sim, um dia não, né, eu acho que faz muito mais sentido isso, né, pra pessoa não ter esse sofrimento, porque é muito triste realmente, assim, parar de consumir uma coisa que tu gosta, né, do nada, assim, e não causar esse sofrimento psicológico mesmo, né, porque realmente impacta daí em tudo, porque daí tu começa a ficar irritada, ansiosa, daí tu já não rende nos teus treinos, daí, né, em casa fica um clima difícil, e aí tudo vai corroborando, assim, não sei se tu já era do polidense nessa época ou não. Tá, então não impactou na tua... Não, Mas e hoje pra ti como é que é, assim, pra se preparar pras aulas? Tu sente que isso faz diferença pra ti? Sim, bastante. Inclusive, fui convidada por uma amiga, Mari, a fazer um projeto. Eu nunca fui assim, tipo, vou fazer uma dieta. Eu tinha ido, já consultei com nutricionista, principalmente na época da tentativa ali do vegetarianismo. Mas nunca foi algo muito natural, assim, era muito assim, tipo, você vai comer isso e de tarde castanha e não sei o quê. 3 castanhas apenas. 3 Exato. castanhas. Não. Pelo amor de Deus, Não dá, né? Não vem com pouca comida pra cá. E a Mari me falou isso, gente, eu como um monte. E eu falei, como assim, gente? Pra cacete. Então, eu falei, como assim? Daí ela falou, vamos fazer um projeto, né, de uma Nutri aí. E aí eu fiz, e era uma dieta pra mim, então com meu nome específica, né, pra mim. E eu fiz, e foi muito natural, assim. E eu não sentia fome, óbvio. Inclusive, no início era muito Ela falava pra mim, é muita comida. Eu falei, tá tudo certo, acredita? Gente, acredita? eu tenho pratos grandes, a gente comprou pratos grandes. Eles são, cara, não sei, são bem grandes. E a hora que eu terminava de colocar tudo que tinha pra comer, eu falava assim, gente, esse prato tá enorme. Sabe, assim, Então, ali eu descobri. Aquela vez ali foi a virada de chave, assim, que eu descobri que eu posso fazer dieta sem passar fome. Não é, tipo, coisa de, não, dieta é coisa de... Vai comer alface, né? Sabe? Alface e castanhas apenas. Ai, que delícia, gente. Água na boca. Esse projeto, na verdade, eu consulto com uma Nutri já faz bastante tempo. E
E aí ela tem um projeto que é assim, ela lança ali 20, 25 dias e tal, são dietas personalizadas, mas é pra ter um acompanhamento mais perto, assim. Sim. Um grupo, daí fecha um grupo de mulheres pra elas trocarem também. E aí eu vi ela no Instagram falando que ela ia abrir o projeto, e eu falei, vamos fazer, vamos, eu faço contigo então. Porque eu já segui a dieta dela, mas daí eu falei pra ela, então eu vou fazer o projeto junto, né, pra gente fazer esses dias, que daí a gente vai fazendo juntas e vai trocando sobre. E é muito isso, é pra desmistificar ela que, tipo, tinha que comer pouco, ou que não podia comer determinadas coisas, sei lá, talvez na dieta tinha pão, por exemplo. Nossa, meu Deus, pão! Cara, pão, tá tudo bem, sabe? E aí foi, tipo, pra tentar ajudar ela mesma a entender que, cara, dá pra comer bem, dá pra ser feliz. E dá pra comer uma pizza no final de semana. Então, E as pessoas têm muito essa visão de que se alimentar correto é comer bem pouco, né? Passar fome, 3 castanhas à tarde e nunca sair da dieta. Tipo, que a constância é isso, é tu nunca fazer nada fora, né? E daí quando eu comecei também a fazer acompanhamento nutricional e tudo mais, eu vi, caraca, não precisa de nada disso. Eu até fiquei assustada esse negócio de tipo, será que é isso mesmo? E sim, é isso mesmo. Ainda mais depois que eu parei de comer carne também, que eu vi que tipo, as leguminosas são muito em maior quantidade. Falei certo, né? Muito maior. Em maiores quantidades. Em maiores quantidades eu fiquei, meu Deus, eu vou engordar. E não, porque realmente para ter a mesma quantidade de proteína tem que comer mais, mas né? é que eu até vejo isso menos, mas existia um terrorismo nutricional, assim, você pode falar melhor, sobre isso, assim, não comer glúten, não comer... Eu já passei por essa fase também de não querer comer glúten, muitos anos atrás, assim, tinha um livro, você deve ter ouvido, Barriga de Trigo. Sim. E é famoso, né? Gente, não, daí eu e uma amiga, a gente comprou na faculdade ainda. Muitos anos. Compramos esse livro, lemos esse livro e falamos, meu Deus, eu tirar o glúten da minha vida. Gente, os meus problemas da minha vida são glúten, todos aqui. Meu corpo está inflamado. Isso, inflamado é ótimo. Mas eu acho que aos poucos tá se tirando também essa ideia. Deve ter algumas pessoas ainda que têm essa linha, né? Sim. Mas tá se tirando isso, desmistificando. Que, cara, não é isso. Não é um alimento vilão que vai fazer vai te engordar ou te emagrecer ou, enfim, te inflamar, né? É um contexto todo. Assim. E normalmente também essas pessoas que acabam fazendo esse tipo de dieta, assim, vou restringir glúten, vou restringir lactose, porque inflama, blá, blá, blá. O que as pessoas param de comer? Pão, normalmente... que ela já comeu de uma forma exacerbada, né, em alguns casos. Pizza, hambúrguer, ultraprocessado, porque daí a maioria vai ou glúten ou lactose ou os dois. Bolacha, bolos. E daí, claro, né, a pessoa organiza a alimentação e daí é óbvio, né, que ela vai emagrecer. Exatamente. Então daí é outra visão, né? Mas também tem as pessoas que realmente ficam inflamadas por causa disso, né? Porque elas têm as dias ali, né? Daí são casos que, coitadas, tipo eu, Sofrem pra podem comer, explicar, né? Daí é triste, assim, mas a gente sobrevive. Tipo, tô tentativa. Então. Mas, assim, pessoas que não têm problemas intestinais, gente, pelo amor de Deus, come um queijo. Eu imploraria pra poder tomar um iogurte agora. Sem tomar Lactidei, né? Ou sofrer as consequências depois. Então, aproveitem, porque não o buraco é mais embaixo. E mudando de assunto, né? A Laís é mãe de pet, a Mari também é mãe de pet. Mas a Mari também tem uma filhinha linda, né? Que a gente já falou, a Olivia. E queria saber de vocês, assim, como que é organizar a vida. A Laís tem 2 vínculos, né? Ainda continua no CLT, agora tá empreendendo com a vida com marido, com casa, com gato, com cachorro. A Mari também fazendo faculdade, dando 1000 aulas. Você fala isso, né? Que agora, depois aí de muitos anos, Voltou. faculdade de educação física agora. Né? Legal. Se especializar mais, né? Cada vez mais no... E tendo filha, tendo pet, enfim, tudo que envolve a vida de vocês. Como organizar, como dar conta de tudo ou não dar conta de tudo? Como é que vocês fazem? Como alguém que, como eu comentei, está lutando contra um transtorno de ansiedade recente, é bem complicado. Mas, assim, eu acho que é tudo, como a Mari falou, né? É a gente que se sabota e a gente que precisa organizar tudo isso para que o nosso corpo aguente mesmo. E não só o corpo, mas a nossa mente, né? Eu falo muito sobre cabeça porque é o que eu tenho vivido recentemente. E o meu psiquiatra, inclusive, o meu psiquiatra, ele fala muito sobre isso, sobre como você está se sentindo
Então, assim, nossa, eu tô com um pensamento muito ruim essa semana. Tá, mas por quê? Você consegue voltar um pouquinho e entender o que te levou àquele sentimento? Porque às vezes é só a carga mesmo. E aí você vai ver, você tá comendo errado, não tomou água, não tá fazendo exercício, e aí, tipo, você vai botar a culpa em qualquer coisa. Tá tomando sabe? 3 litros de café por dia. Exatamente. Então, assim, é bem complicado. Inclusive, eu passo por isso, sabe? Preciso, e até, inclusive, fazendo um link na pergunta anterior, né? Que é sobre isso, tipo, eu preciso dessa preparação para poder aguentar. E assim, como pessoas são diferentes, eu não tenho a disciplina da Mari, por exemplo. Ela é bem disciplinada e inclusive é isso muito bom. Sim. Eu não consigo ter isso, então eu tenho que entender no meu dia a dia o que eu preciso fazer para que eu não consiga, para que eu não me sabote, sabe? Sim. Te entender ali no meio disso tudo, né? E é um aprendizado diário, assim. Mas é interessante até que eu tava falando para ela antes. No meio dessa correria toda, né, meu trabalho essa semana no CLT me puxou bastante, assim, e aí de noite no AIA, e aí atendimento, e eu cheguei ontem à noite, eu tava tão cansada, sabe aquele dia que, assim, que a tua mente tá tão cansada que tu parece que não consegue as palavras? E aí eu deitei, assim, na cama, e quando eu vi, eu tava respondendo as alunas, tipo, as possíveis alunas, né, e prospectos e tal de cliente, e aí eu pensei assim, nossa, é tão leve, por um lado, você fazer o que você ama, porque flui, sabe? Sim. Então, por um lado, isso ajuda muito, fazer o que você ama, primeiro de tudo, assim, ter a paixão naquilo, né? E, é claro, como eu falei, você se conhecer pra você não se sabotar, assim, principalmente para as pessoas que não são disciplinadas como eu, tem essa dificuldade. Mas a Mari tem uma rotina bem diferente. Eu tento não ter a síndrome de Mulher Maravilha, achar que eu vou dar conta de tudo, que eu não vou, às vezes não vou mesmo. Mas eu acho que eu ser bem regrada nas coisas me ajuda a encaixar a minha rotina, assim. Eu tenho uma filha pequena, então demanda bastante, mas meu marido é muito presente, ele tem um trabalho também que é super flexível, então me ajuda muito, principalmente agora que a gente está tendo bastante aulas à noite. Então ele pega ela na escola, fica com ela, né, até quando precisa. Ele estava viajando essa semana, então um pouco eu deixei com a minha mãe, um pouco ficou com a Laís, né? Bom que elas são melhores amigas. Elas são melhores amigas, inclusive ela, né, fica mais feliz quando vai a Laís buscar ela do que eu. Então isso me ajuda bastante. Mas a gente vai dando conta, né? Vai ajeitando um pouco. Eu também não me cobro bastante. Claro que às vezes dá uma dorzinha assim, de, tipo, já aconteceu, né? Esses dias de, tipo, a gente tem uma aula que é 6h30 da manhã, então eu saio antes dela acordar. E aí a outra aula vai até 8h30 da noite, daí meu marido foi me pegar, ela tava dormindo já, daí aquela coisinha assim, daí peguei, aí ela tava, em vez de botar na cama, fiquei com ela no sofá, assim, chegando no cangote dela, sabe? Aquela coisinha assim. Mas ao mesmo tempo eu penso, não, mas é fase, é pra ela também isso, sabe? Essa dedicação que a gente tá tendo agora, assim, de tipo, né, entrar cedo, sair bem tarde, faz parte. E com certeza, por ser uma coisa que eu amo e que, cara, é a minha vida também, se torna mais fácil, né? Porque assim, ou eu tô dando aula de pole, tô vendo vídeo de pole, ou tô estudando coisa de pole, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que até isso que tu falou da tua filha, eu não sou mãe, né? Eu sou mãe de pets. Mas eu gosto muito de ler sobre maternidade, assim, de entender. Eu acho que é uma área bem interessante, assim. Eu acho que eu vou ter filhos, não sei. Mas então eu gosto de saber, assim. E aí uma coisa que até a gente falou no outro episódio, eu contei um pouco do meu caso com a minha mãe, que a minha mãe sempre foi muito liberal comigo, mas não no sentido de, faz o que tu quiser, mas de me sentir livre, assim, sabe? De me sentir bem com as coisas que eu tô fazendo, de não ter uma pressão do que fazer ou algo do tipo. E vendo tu falar isso, eu sinto que a gente às vezes acha que vai traumatizar a criança, né? Tipo, eu não vou ver ela acordar, não vou ver ela dormir, claro, né? Que, assim, com uma frequência, né? Lógico. Mas nesse sentido de ela te ver tão feliz, provavelmente, fazendo as coisas que tu gosta, que eu acho que isso nunca vai passar pela cabeça dela como, tipo, nossa, minha mãe não me botava pra dormir, sabe? E eu acho que é uma coisa que é o que eu falei ali, que eu sinto um pouco isso com a criação que eu tive. Que, assim, a minha mãe sempre saiu,
né, em festas, até contei que Aham. eu ficava vendo os shows na TV, tentando achar ela, porque daí eu botava no canal que tava passando, onde ela tava. E isso nunca era um problema, sabe? Era super legal. Então, eu acho que isso é muito bom também para as crianças, porque tem muitos pais que ficam nessa de não, eu tenho que fazer tudo para ela não pode ficar com ninguém, ninguém pode levar ela na escola, ninguém pode buscar. E aí a criança vive numa redoma ali bolha, que no fim, se a mãe não tá perto, ela morre, né? E eu acho que isso às vezes é importante também, assim, até para as mães, né? De conseguirem se libertar um pouco. Existe uma cobrança materna, né? De estar ali, de se dedicar ao Imagino. filho, principalmente ali nos primeiros anos. E é normal, faz parte. Mas eu sempre tive na minha cabeça que eu não ia esquecer de mim, assim. Sim. Então, Que acontece com muitas mulheres, né? É muito frequente, assim, e eu super entendo esse lado. Sim. Mas eu não deixei acontecer comigo, assim. Tanto é que deu 30 dias pós-parto, voltei voltei pro CrossFit, levei ela junto. Fala Inclusive, a ela ia- verdade que tu voltou antes. Não, mas ó, eu voltei pros lugares lá, eu voltei com 30 dias. Conta. Conta agora, conta. Não bloqueia a Minha médica não me ouça, Camila, por favor. Não, porque assim, eu sou inquieta, né? Aí quando, acho que, eu não vou saber exatamente, mas eu, provavelmente ali uns 15 dias pós-parto, aí eu botava ela dormir no carrinho, assim, pertinho de mim, ligava uns Tabata. Aí fazia uns Tabata. Daí às vezes dava um Tabata, ela acordava. Às vezes dava pra fazer uns 4 Tabata, daí fazia Fazia de eu quê? polichinelo, agachamento, tudo sem peso, sem nada, assim. Sim. Mas Mas- tu conseguia? É porque eu tive parto normal, né? Então, assim, a recuperação é muito rápida. Eu já saí, né? Primeiro dia já tava andando normal, já tava no colo, Sim. tudo isso. Não sentia dor, claro, também não ia ser irresponsável se eu Sim, sentisse sim. dor, é dentro do meu limite. Mas tava me sentindo bem. Então eu fazia isso, porque na minha cabeça eu tinha que me mexer, porque, meu Deus do céu, eu já tava lá Ai, cuidando da coisa criança. Sozinha em casa, né? Sim. Meu marido já tinha voltado a trabalhar, então eu fazia assim, pouquinho, era pouca coisa. Acho que no máximo deu 4 Devolver o tabatas. corpo. 15 minutinhos, 4 tabatas. Mas Adoro, voltar adoro. pro CrossFit mesmo foi ali nos 30 dias, no pole também. E eu levava ela também. Hoje já não dá mais pra levar, porque daí é meio caos, que ela corre Agora e ela tudo. já... Mas, Ela ficava mas no eu carrinho levava, dela. botava ela ali, então assim. E eu treinei, o CrossFit eu treinei até o dia do parto mesmo, então a gente brinca que ela dormia melhor no CrossFit do que em casa, porque ela ouvia desde sempre, desde a barriga, a barra caindo no chão, né? Bumbum da Barulhão. barra, o som torando, então a gente chegava no CrossFit e ela dormia. Era assim, um Delícia. sonífero. Inclusive, a primeira vez que a gente saiu, nós 3 juntos, assim, com todo mundo, né? E ela tava junto, tava uma barulheira, ela chegou dormindo e ela demorou muito pra acordar. E barulheira, assim. Delícia. E ela apagada, dormindo. E esse negócio que a Mari falou, assim, que sempre se colocou prioridade, assim, de não se esquecer. Não sei se eu já te falei isso, mas eu admiro muito isso em ti, porque quando eu vi essa tua relação com a maternidade, eu falei, cara, é possível. Porque meu maior medo de ser mãe é isso, porque eu já tenho facilidade em priorizar outras coisas que não seja eu. Então eu pensei, com um filho, tu vai botar no centro, é muito fácil sim. chegar nessa posição de tu se esquecer, né? Porque tu tem uma vida que depende totalmente de ti. E a primeira vez que a gente saiu, que eu vi ali, eu com medo de, né, botar o Olivia no chão, ela assim, bota, deixa correr, isso daí é normal. E ela fazendo as coisas, e com a Olivia junto, eu falei, caraca, gente, outra visão de maternidade, que é difícil, sabe? É Sim. difícil mesmo. E eu acho que a Mari faz isso com maestria. Que bom. Acho que Eu bom. sempre, atividade física sempre fez parte da minha vida e sempre me fez muito bem. Então eu sabia que eu, por exemplo, não ter o meu tempo de treinar ia me deixar mal. E aí eu ficar mal pra cuidar dela e toda aquela coisa. Então, por isso que isso sempre foi prioridade. Então, claro que, mas no início era pouco tempo. Eu tinha aquela uma horinha ali e era aquilo que eu tinha. Depois a gente conseguiu organizar melhor os horários. Mas eu acho faz bem pra mim. Eu tenho que estar bem pra poder cuidar bem dela. Óbvio que às vezes dá aquela coisa assim, será que eu tô sendo egoísta? Tipo, principalmente no final de semana, que eu treino no final de semana. Sim. Daí, final de semana, assim, putz, ela tá em casa, eu podia estar aqui em casa com ela, será que eu tô sendo egoísta? Só que ao mesmo tempo eu sei que é uma coisa que me faz tão Sim. bem, aquela uma horinha fora, e voltar e realmente estar dedicada 100% pra Sim. ela, que aí passa, Sim, sabe, sim. essa dúvida de E é esperar uma duas hora coisas. entre 24, É, né? Isso, eu acho que volta naquilo que a gente comentou antes ali, de que ela te vê tão feliz e até pra ela depois. Porque eu vejo que daí também muitas pessoas, homens e mulheres,
crescem vendo, às vezes, os pais tão focados naquilo ali, do tipo, não posso sair, não posso fazer nada por ele, que daí a pessoa cresce assim também, né? Tipo o que tu falou, a gente tem mania de colocar, às vezes, prioridade dos outros acima das nossas, porque cresceu vendo isso. E uma pessoa que cresce vendo, tipo, o teu exemplo, entende que não, eu tenho que fazer as minhas coisas e tá tudo bem eu não estar com a minha mãe por uma hora, né? Então, acho que isso é muito importante, assim, molda muito um caráter ali que falta muito atualmente. É, muito assim. mais do que a quantidade do tempo, mas a qualidade, né? Exatamente. Até quando a gente botou ela na escolinha, em período integral, talvez ficar bastante tempo na escola. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente tá em casa com ela, tá em casa com ela. Sim, porque né? daí tu não tá estressado, não tá Exatamente. irritada O que com adianta aquilo ela ali. estar em casa comigo se eu tô no telefone tentando resolver alguma Trabalhando, coisa, se né? estressando, Então, estressa ela junto, vira um caos, assim, né? Então, acho que é muito válido, a gente precisa de mais mães. Mas não é fácil, não é fácil. Não, mas a gente vai aos sem poucos. romantizar, né? Sim, Lógico, mas sim, assim, sim. de entender que faz parte também ter os seus momentos ali, né? Com certeza. E agora, gente, pra finalizar um pouquinho as nossos papos sérios, dar uma brincada aí, a gente pediu pra vocês falarem aí das frutas de vocês, porque a gente, né, faz uma salada de frutas aqui, então a gente quer saber. A Mari falou que é manga, né, e a Laís falou que é a melancia. Então, queria saber, assim, por que a escolha dessa fruta? Tem alguma relação pra vocês, talvez, de passado, de alguma pessoa que vocês gostem, de, enfim, alguma lembrança, alguma memória afetiva, ou é só porque, manga é bom, melancia é bom? Cara, eu tenho. O que é? Provavelmente porque eu tenho essa questão, né, da comida na minha vida. Sim. Eu, além de ser uma fruta gostosa e tudo mais, eu tenho muita memória afetiva de comer melancia com meu pai. Ele sempre foi de gostar muito de melancia, assim, nós dois éramos os ratinhos da melancia, porque daí ficava aquela melancia grande na geladeira e nós dois éramos aquelas pessoas que ia lá e comia só o meio, sabe? Meu pai sempre foi assim, sempre. Tua mãe deveria amar. Roubava a melhor parte. O ratinho lá no meio. E, enfim, eu lembro da gente sentada, assim, tipo, na calçada, perto de casa, comendo melancia, porque melancia suja muito, né? Então, se você pega, a gente fazia No isso, verãozão. cortava fatia grandona e comia com a casca, assim, sai sabe? pingando tudo. Pingando tudo, e semente e tudo mais. Eu tenho essa lembrança afetiva. Ai, que legal. E bom ter essas memórias, né? E tu, Mari? Quando eu respondi manga, era tipo manga. Mas aí, agora você Prática. falou. Prática. Mas quando você falou e perguntou isso, me veio à cabeça, e talvez seja por isso, não sei. Mas eu nunca fui muito de tomar outras coisas além de água. Suco eu não tomo nada, assim. Mas eu me lembro muito da minha mãe fazer suco de manga. E era uma coisa que eu gostava. Eu gostava muito de suco de manga. E, sei lá, mais grossinho, sabe? Né? Então me lembra muito suco de manga e talvez seja por isso que seja acho que é a minha fruta preferida. Ou... Traz uma lembrança. eu ali. acho que pode ser. Você descobriu alguma coisa. Me fez despertar uma memória. Psicanálise. Freud corre aqui. Pra gente entender isso. Mas é muito legal, porque normalmente as pessoas falam isso, tá? A maioria ou a gente mesmo conversando, a maioria dos que vieram, Engraçado. sempre falam ou que não tinham pensado nisso, ou que tem uma memória ali de alguma coisa. Porque normalmente faz está muito ligado sentido. a isso, né? Uma lembrança que a gente tem ali na infância. E agora Ai. a gente vai fazer um bate-bola da Xuxa, que a gente chama no final. Em que eu falo uma coisa e vocês vão falar a primeira coisa que vem na cabeça de vocês, tá? Mas tem que ser a primeira mesmo. A né? primeira. Qualquer coisa corta. Lembrem que dá pra editar, mas tem que falar. Eu a falo, primeira daí coisa. cada uma fala o que vem na sua cabeça, tá? Vamos lá, Vamos lá. Polidense. sem pensar. Descoberta. Desafio. Olivia. Tudo. O olho de É que veio muita coisa na cabeça. Mas esperança, talvez, de eu ser mãe. Ai, que lindo. A Olivia quer um amiguinho. Pets. Pedro, Anitta e Lady. É Pedro Sampaio e Anitta. É uma dupla. Eu acho que conforto, assim, porque acho que quando eu tenho gato, né, e acho que quando eu peguei eles era uma época que eu tava muito sozinha, tinha morar sozinha e tal. Então, acho que é muito um conforto, assim, sabe, de ter alguém. A companhia. Muito mais gostosa, né? E autoestima. Difícil. Nossa, difícil mesmo. Pegou.
Olha, a minha resposta eu acho que é a palavra difícil, porque é difícil. É uma constante luta, É né? uma constante luta. Acho que uma luta diária. Saúde. É essencial? Eu tô na pegada agora de me regrar, né? Então, alimentação. E felicidade. Eu acho que pra mim é a minha família, assim, de estar junto com eles. Pra mim veio a palavra sonho. Porque eu acho que sempre a gente busca, assim, tipo, ser feliz é um sonho, né? Que lindas, cara. Foi o melhor até agora. É. Sem querer. Mas foi o melhor até agora, com certeza. E pra finalizar, eu queria saber se vocês têm algum recado. Queria que vocês deixassem também uma dica pra quem quer começar no pole, talvez falta um incentivo. Olha, o meu recado, né, antes de falar do pole, aproveitar que a gente falou sobre isso, que eu acho que é algo bem importante, que é a gente cuidar da nossa cabeça. Cuidar da nossa cabeça em tudo, assim, seja na autoestima, seja na alimentação, seja em qualquer coisa, assim. Se tu não tá com a cabeça no lugar, cara, nada flui. E às vezes a gente não percebe que a gente tá nesse lugar, sabe? Que não tá legal. Então, assim, a minha dica é para um pouquinho pra pensar, pense em você, o que tá acontecendo. Desacelera um pouco, né? Desacelera um pouco pra poder, sabe, tentar levar tudo e às vezes precisa voltar desde o começo e tá tudo E se certo. reencontrar várias vezes, né? Exato. E sobre o pole, gente, a minha dica é se permita. Permita-se. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Chega desse pensamento, sabe, retrógrado de que o polidense, não vou, o que vão pensar de mim? Não quero uma foto minha no polidense. Gente, pelo amor de Deus, sabe? É uma modalidade maravilhosa. Você vai descobrir um negócio novo. E assim, pode ser que você não goste também, mas se permite, sabe? Vai lá, faz uma aula. Faz uma aula experimental com a gente. Ó, a vendedora aqui em mim. Amo. É sobre isso. Eu acho que se a pessoa tem curiosidade, se surgiu algum dia uma curiosidade, experimenta. Pode ser que, nem ela falou, pode ser que não goste, pode ser que não se identifique. Às vezes o pole dói um pouquinho, nem todo mundo tá disposto a aguentar isso e tá tudo certo. Mas se tem uma curiosidade, vai atrás, assim como outras modalidades também. Se tem uma curiosidade de CrossFit, vai, experimenta. Pode ser que você descubra uma nova paixão, né? E comigo foi assim, acho que as meninas também, posso dizer que elas também descobriram o pole como uma nova paixão, um jeito de se melhorar a autoestima, melhorar a saúde mental também, a parte física do corpo também ajuda, né? A gente não pode ser hipócrita, que a gente também se preocupa com isso, né? Corre atrás disso, quer ter a melhor versão de si mesma fisicamente também, muitas vezes, né? E o pole vai dar isso, independente de biotipo de qualquer outra coisa, você vai se sentir forte, você vai se fortalecer. Então, vá, se essa é a curiosidade, e se, né, o AIA tá de portas abertas, caso esteja perto, aquela coisa assim, né? Senão, também tem muitos estúdios maravilhosos por aí, no Brasil inteiro, assim, estúdios incríveis, e acho que se joga e acho que vai gostar. Depois que gosta, o problema é que gosta, o bichinho pica e aí faz o que nem a Thalia 5 vezes por semana, meu Deus. Todo dia. Quase residente lá. E pra quem quiser encontrar vocês nas redes sociais, quais são as redes, o Instagram de vocês? @AiaPoliArt. Aí é com H. Aia com Isso, H. A gente vai escrever, A né? gente vai deixar aqui embaixo. E o de vocês? Poliart. Se vocês quiserem divulgar os trabalhos de vocês. O meu é fechado, gente, o meu é pessoal. Misteriosa. Eu tenho bastante coisa lá. Bastante coisa. E é isso, queria agradecer muito a presença de vocês. Muito Espero bom, que tenham obrigada. gostado. Eu amei. Legal. E, Tava nervosa no começo, mas depois. Vai fluindo, né? Vai soltinho. fluindo. e nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Instagram, para continuar recebendo nossas novidades. Nosso Instagram é @pode_salada-de-frutas. O meu é @tainvest. E o meu é @marinaviana, Nutri com 2 N's no Viana. E é isso, muito obrigada. Até a próxima, cacete! Com esse tchau especial.